Meu nome é Edileuza. Tenho 64 anos. E acabei de descobrir que sacrifiquei 5 anos da minha vida por uma mentira. Trabalhei 42 anos como merendeira escolar em Goiânia. Acordava todo dia às 5 da manhã, pegava 2 ônibus lotados, preparava comida para 250 crianças e voltava para casa quando o sol já estava se pondo. Nunca tive luxo. Nunca pedi nada para ninguém. Criei minha filha Camila sozinha depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha 3 anos. Quando Camila casou com o Douglas, ela veio me pedir ajuda para dar entrada num apartamento. 30 mil reais. Era todo o dinheiro que eu tinha guardado da aposentadoria. Olhei para os olhos da minha filha e não consegui dizer não. Assinei os papéis que o corretor colocou na minha frente. Confiei que estava fazendo o certo. Durante 5 anos, paguei cada prestação de R$ 850. Cortei meu remédio da pressão pela metade para economizar. Passei a comer só a marmita fria que sobrava da escola. Parei de comprar roupa, meu dente da frente quebrou e eu não tinha dinheiro para dentista. Minha irmã Ivone brigava comigo, dizia que eu estava me matando por uma filha ingrata. Mas mãe não desiste. Enquanto eu me destruía pagando aquele apartamento, Camila se afastava cada vez mais. As visitas ficaram raras. Quando eu ia lá, ela mal me deixava entrar, sempre com pressa, sempre com desculpa. Mas eu continuava pagando, porque era para ela. Porque eu achava que no fim ela ia reconhecer meu sacrifício. No dia em que quitei a última parcela, corri para contar para ela. Subi aqueles 3 lances de escada com o coração disparado, imaginando o abraço, o choro de gratidão, o reconhecimento. Mas quando contei que tinha acabado, ela apenas disse: "Que bom, mãe." E então veio o golpe. "Mãe, a gente precisa conversar. Agora que a casa tá quitada, eu e o Douglas precisamos de espaço. A gente quer ter filho, quer viver a vida de casal. A senhora já fez sua parte. Pode voltar para casa da tia Ivone, ou alugar um quartinho. A senhora recebe aposentadoria, dá para se virar." Cada palavra era uma facada. E então ela disse a frase que me destruiu. "Casa não é lugar de velha." Saí daquele apartamento em silêncio. Desci as escadas sentindo que cada degrau pesava 1 tonelada. Passei 2 dias na casa da Ivone sem comer, sem dormir, sem entender como minha própria filha tinha me descartado como lixo. No 3º dia, o síndico do prédio bateu na porta. Trazia um envelope. Quando abri e vi o documento, meu sangue gelou. A escritura do apartamento. E lá, em letras carimbadas e oficiais, estava meu nome. Edileuza Maria dos Santos. Proprietária. O apartamento nunca foi da Camila. Sempre foi meu. O síndico me explicou que eu tinha todo o direito de pedir a desocupação. Ele mesmo redigiu uma notificação oficial. 30 dias para minha filha sair da minha casa. Fiquei paralisada. Camila tinha me expulsado da casa que era minha. A casa que eu paguei com meu sangue, minha saúde, minha dignidade. 2 dias depois, fui com o síndico até o apartamento. Quando Camila abriu a porta e recebeu o envelope, ainda sorriu, achando que era alguma conta de condomínio. Mas quando leu, o sangue sumiu do rosto dela. "Mãe, isso é um engano, né?" Olhei nos olhos dela sem desviar. "Não é engano, Camila. A casa sempre foi minha. E agora eu preciso que você saia. Você mesma disse, casa não é lugar de velha. Então eu vou usar a minha casa do jeito que eu quiser." O que aconteceu nos dias seguintes me partiu ao meio. Camila me ligava 20 vezes por dia. Ora implorando, ora xingando. "Você tá destruindo minha vida. Você é uma mãe horrível." Bloqueei o número. Bloqueei nas redes sociais. Cortei o contato. 1 semana antes do prazo acabar, ela apareceu na casa da Ivone. Caiu de joelhos na minha frente. "Mãe, pelo amor de Deus, eu errei. Mas a gente não tem pra onde ir. O Douglas perdeu o emprego. A gente vai ficar na rua." Olhei pra ela e senti. "Nada. Você vai ficar na rua. Assim como você ia me deixar. Mãe, eu vou morrer se você fizer isso comigo." "Não vai. Você vai sobreviver. Assim como eu sobrevivi a tudo que você me fez." No dia marcado, voltei pro apartamento. Estava vazio. Camila tinha levado tudo, até os pregos da parede. Fiquei ali parada no meio da sala vazia, olhando para as paredes brancas que ecoavam cada respiração minha. Era meu. Finalmente era meu. Mas não parecia vitória. Parecia derrota. 2 meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Juliana, cunhada do Douglas. E o que ela me contou mudou tudo. Douglas nunca tinha perdido o emprego. Ele tinha um vício em apostas online. Usava o salário inteiro para pagar dívidas com agiotas. Ele que colocou aquelas ideias na cabeça da Camila. Ele que manipulou minha filha para me expulsar.
Camila tinha descoberto tudo. Tinha terminado com ele. E agora estava destruída de remorso, chorando dia e noite, repetindo que tinha perdido a única pessoa que realmente a amava. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Minha filha tinha sido usada, manipulada, enganada. Mas isso mudava alguma coisa? Ela continuava sendo a boca que proferiu aquelas palavras cruéis. E agora eu tinha uma escolha impossível: guardar rancor ou aprender a perdoar o imperdoável. Sentei na cadeira da cozinha do meu apartamento vazio, o telefone ainda na mão, e percebi que tinha chegado num ponto sem volta. Perdoar significaria me abrir para ser machucada de novo. Mas não perdoar significaria carregar esse peso para o resto da vida. O que você faria no meu lugar? Esta é a história de como eu paguei uma casa com 5 anos da minha vida. E de como essa casa me ensinou a lição mais dolorosa e libertadora que eu já aprendi. Uma história sobre sacrifício, traição, justiça e a linha tênue entre vingança e dignidade. Sobre o que significa ser mãe quando sua própria filha te descarta. E sobre descobrir, aos 64 anos, que às vezes perdoar não é fraqueza, é a única forma de sobreviver. Porque no final, a pergunta que ficou ecoando naquele apartamento vazio não foi: como ela pôde fazer isso comigo? A pergunta foi: como eu vou conseguir viver com as consequências da minha escolha? E a resposta? A resposta mudou tudo. Acordo todo dia às 5 da manhã. Não precisa de despertador, meu corpo já sabe a hora certa. 42 anos fazendo a mesma coisa cria esse tipo de hábito que nem o cansaço apaga. Levanto da cama de solteiro que divide o quartinho dos fundos com um guarda-roupa de fórmica descascada, piso no chão frio de cimento queimado e vou direto pro banheiro. A água do chuveiro demora a esquentar. Quando esquenta, então aprendi a tomar banho rápido, ensaboando o corpo todo antes de abrir o registro, economizando cada gota que a Saneago cobra caro no fim do mês. Meu nome é Edileuza Maria dos Santos. Tenho 64 anos, cabelo grisalho que eu prendo num coque apertado, mãos calejadas de tanto descascar batata e cortar cebola, e um corpo que já não aguenta carregar peso como antes. Moro em Goiânia, capital de Goiás, numa casa alugada no setor Campinas, bem pertinho da Escola Municipal São José, onde trabalho há mais de 4 décadas. É uma casa simples, dessas antigas de porta e janela, com quintal de terra batida onde tem um pé de manga que nunca dá fruto direito, e um varal sempre cheio de roupa desbotada secando no sol quente do cerrado. Goiânia acorda cedo. Mesmo antes do sol rachar o céu alaranjado, já dá para ouvir o barulho dos ônibus passando na Avenida Anhanguera, o grito do vendedor de pão que passa de bicicleta, o latido dos cachorros de rua brigando por um osso. Eu preparo meu café preto e forte, como 2 pedaços de pão dormido que eu mesma amoleci no leite com um pouquinho de açúcar. E saio. Pego o primeiro ônibus às 5h40. A linha 010 está sempre lotada, cheia de gente que nem eu, que trabalha longe e ganha pouco. Domésticas, pedreiros, porteiros, seguranças. Gente que a cidade precisa, mas finge que não vê. A Escola Municipal São José fica no fim de uma rua de paralelepípedo, cercada por casas humildes e um campinho de terra onde as crianças jogam bola na hora do intervalo. O prédio é antigo, de tijolos aparentes pintados de amarelo desbotado, com grades verdes nas janelas e um pátio coberto onde funciona o refeitório. Eu trabalho na cozinha desde que Camila era pequena. Comecei como auxiliar, lavando panelão e descascando legume. Hoje sou a merendeira principal, responsável por preparar a comida de 250 crianças todo dia. Arroz, feijão, macarrão, carne moída quando tem verba, frango ensopado, sopa de legumes. Comida simples, mas feita com capricho. Porque eu sei o que é passar fome, sei o que é ver a barriga roncar e não ter o que comer. Camila sempre foi minha menina. Minha única filha, fruto de um casamento que durou menos que uma estação de chuva. O pai dela, Reinaldo, era motorista de caminhão. Conheci ele numa festa junina da igreja, lá na paróquia São Judas Tadeu, no setor central. Ele era bonito, falava bonito, prometia bonito. Casamos rápido, na empolgação da juventude e da ilusão. Camila nasceu 9 meses depois, pequenininha, com um choro forte que enchia a maternidade inteira. Eu tinha 22 anos e achava que tinha o mundo nas mãos. Mas Reinaldo não era homem de ficar parado. Viajava semanas seguidas, voltava cansado, irritado, bebendo cada vez mais. Quando Camila fez 3 anos, ele simplesmente não voltou de uma viagem. Deixou a gente sem nada, sem explicação, sem um centavo. Sumiu que nem fumaça.
Tentei procurar, fui atrás da família dele, mas ninguém sabia de nada. Ou fingia não saber. Depois de 6 meses, desisti. Peguei minha filha no colo, arrumei as malas e fui morar num quartinho alugado perto da escola onde eu já trabalhava. A partir dali, éramos só eu e ela contra o mundo. Criei Camila com o que eu tinha: pouco dinheiro e muito amor. Ela estudou em escola pública, usou uniforme remendado, comeu a comida que sobrava da merenda escolar que eu trazia escondido para casa. Mas nunca deixei faltar o básico. Nunca deixei ela sentir o peso da ausência do pai. Eu era mãe e pai, era colo e bronca. Era a pessoa que acordava de madrugada quando ela tinha febre, e a pessoa que puxava na orelha quando ela tirava a nota baixa. Aos domingos, a gente ia na missa das 8 na São Judas Tadeu. Eu acendia uma velinha para São José, o santo trabalhador, e pedia força para continuar, para não desistir, para conseguir dar para minha filha uma vida melhor que a minha. Camila cresceu bonita. Puxou o pai nos traços finos, nos olhos castanhos, no cabelo liso e brilhante. Mas tinha minha boca larga, meu jeito de rir alto, minha teimosia. Estudou até terminar o ensino médio, trabalhou um tempo como caixa no supermercado Extra, lá na Avenida T63, e foi nesse emprego que conheceu Douglas. Ele trabalhava na concessionária de carros em frente. Era vendedor, usava camisa social e sapato engraxado, tinha um papo de quem sabia das coisas. Camila se encantou rápido. Começaram a namorar, e em menos de um ano estavam falando em casamento. Eu gostava do Douglas no começo. Ele era educado, trazia presente quando vinha jantar em casa, chamava eu de Dona Edileuza, com respeito. Mas tinha algo nele que me incomodava, uma coisa que eu não sabia explicar. Talvez fosse o jeito que ele olhava para as coisas da minha casa, como se estivesse medindo o valor de cada objeto. Ou o jeito que ele falava de dinheiro o tempo todo, de carro novo, de apartamento, de subir na vida. Minha irmã Ivone, que sempre foi mais desconfiada que eu, disse uma vez: "Esse rapaz tem olho grande, Edileuza. Cuidado." Mas eu não quis acreditar. Achei que era preconceito, que era ciúme de ver minha filha feliz. O casamento foi simples, na mesma igreja onde eu ia todo domingo. Camila estava linda no vestido branco que compramos no crediário. Douglas sorria de um jeito que parecia sincero. Eu chorei na hora da bênção, pedindo a Deus que protegesse minha menina, que fizesse aquele casamento dar certo, que ela fosse feliz de um jeito que eu nunca consegui ser. Depois da cerimônia, teve um almoço num salão alugado ali no setor Campinas mesmo, com arroz de festa, frango assado, farofa e vinagrete. Música sertaneja tocando, gente dançando, cerveja gelada. Foi um dia bonito. Eu estava feliz. Realmente feliz. Foi 3 meses depois do casamento que Camila veio conversar comigo. Era um sábado de manhã, um daqueles dias quentes de setembro em Goiânia, onde o sol parece que vai derreter o asfalto. Ela apareceu na minha casa sem avisar, o que já era estranho, porque ela sempre ligava antes. Sentou na cadeira da cozinha, mexeu no celular por um tempo antes de falar. "Mãe, eu e o Douglas estamos querendo comprar um apartamento." Meu coração deu um pulo. Não de alegria, mas de medo. Eu sabia onde aquilo ia dar. A gente achou um 2 quartos no Jardim América, pertinho do trabalho dele. É pequenininho, mas é novo, tem portaria, essas coisas. Só que a gente não tem a entrada completa. Ela me olhou com aqueles olhos de menina, os mesmos olhos que me convenciam a comprar sorvete quando ela era criança, mesmo quando eu não tinha dinheiro. "Mãe, a senhora não podia ajudar a gente? É 30 mil reais a entrada. Eu sei que é muito, mas a gente paga a senhora de volta, juro. 30 mil reais." Era quase tudo que eu tinha guardado da minha aposentadoria. Anos e anos juntando 10 reais aqui, 20 ali, guardando em caderneta de poupança, sonhando em um dia poder parar de trabalhar, viajar para algum lugar, conhecer a praia, sei lá. Mas quando olhei para o rosto da minha filha, pro jeito que ela torcia as mãos, pro brilho de esperança nos olhos dela, eu não consegui dizer não. Mãe nunca consegue dizer não. "Tá bom, minha filha. Eu ajudo." As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar direito. Camila levantou num pulo, me abraçou forte, disse que eu era a melhor mãe do mundo, que ela ia me pagar de volta, que eu ia ver como ia ser bom ter um lugar meu para visitar, para ficar quando eu quisesse. Eu sorri, mas por dentro senti um aperto. Não era o dinheiro que me preocupava. Era outra coisa. Um pressentimento ruim que eu tentei empurrar para bem longe da minha cabeça. Na semana seguinte, fui com Camila e Douglas na imobiliária. Era uma salinha apertada num prédio comercial da Avenida Goiás, com ar-condicionado que fazia barulho e cheiro de café velho. O corretor, um homem gordo de bigode fino, espalhou um monte de papel na mesa.
A senhora vai assinar aqui, aqui e aqui, ele dizia, apontando com a caneta. Eu tentei ler, mas as letras eram pequenas demais, os termos complicados demais. É contrato padrão, dona Edileuza. A senhora tá dando a entrada e o apartamento fica no nome da sua filha. Simples assim. Camila segurou minha mão. Assina, mãe. Confia em mim. E eu assinei. Assinei todos os papéis que ele colocou na minha frente. Assinei o cheque de R$30 mil. Assinei minha confiança, minha esperança, meu futuro. Quando saímos da imobiliária, Camila e Douglas estavam radiantes. Eu estava cansada. Voltei para casa de ônibus, sozinha, olhando pela janela as ruas de Goiânia passarem depressa, pensando se tinha feito a coisa certa. O apartamento ficava num prédio de 6 andares sem elevador, no Jardim América, um bairro de classe média baixa, cheio de prédios parecidos, padarias nas esquinas e mercadinhos de bairro. O apartamento era no 3º andar. 2 quartos pequenos, sala e cozinha conjugada, um banheiro minúsculo. As paredes eram brancas, o chão era daquele porcelanato barato que imita madeira. Não tinha móvel nenhum. Camila ficou encantada mesmo assim. Mãe, olha que lindo! É nosso! Nosso mesmo! Eu sorri, mas por dentro pensei, não é seu, é meu. Eu paguei por isso. As prestações começaram a chegar no mês seguinte, R$850 por mês durante 60 meses. 5 anos. Eu ganhava um salário mínimo e meio de aposentadoria, mais ou menos R$1.400 na época. Tirar quase R$1.000 todo mês significava viver com o resto. Significava cortar tudo que não fosse essencial. E foi o que eu fiz. Parei de comprar roupa. A última peça que comprei foi uma blusa de malha no camelô, 3 anos antes de terminar de pagar o apartamento. Minhas calças ficaram gastas, desbotadas, com elástico frouxo. Meus sapatos estavam com a sola remendada com super cola. Mas não importava. Eu não ia em festa, não saía para lugar nenhum. Só trabalhava e ia para casa. Parei de comprar carne. Passava na frente do açougue e via as pessoas escolhendo picanha, costela, coxa de frango. Eu comia o que sobrava da merenda escolar. Arroz requentado, feijão do dia anterior, um pedaço de frango ensopado que as crianças não quiseram. Levava para casa escondido numa marmita velha de plástico, esquentava no fogão e comia sozinha, em silêncio, na mesa da cozinha. Parei de tomar meus remédios direito. Eu tinha pressão alta. O médico tinha receitado um comprimido por dia. Mas o remédio custava R$40 a caixa, durava 1 mês. Comecei a cortar o comprimido ao meio, tomar dia sim, dia não. Minha cabeça doía mais, meu corpo ficava inchado, mas eu aguentava. Tinha que aguentar. Parei de ir no dentista. Meu dente da frente quebrou mordendo um pedaço de pão duro. Ficou um buraco feio que eu tentava esconder quando sorria. Mas dentista era caro, e eu não tinha dinheiro para isso. Então aprendi a sorrir de boca fechada. Ivone percebia. Minha irmã sempre foi atenta, mesmo morando do outro lado da cidade, lá no setor fama. Ela vinha me visitar de vez em quando, trazia um bolo, uns legumes da feira. E sempre falava a mesma coisa. Edileuza, você tá se matando por essa menina. Olha na sua cara, mulher. Você tá magra, tá pálida, tá com cara de doente. E a Camila? Tá nem aí pra você. Eu rebatia, defendia minha filha, dizia que ela tinha a vida dela, que era normal. Mas lá no fundo, eu sabia que Ivone tinha razão. Camila não vinha mais me ver. No começo, logo depois de assinar os papéis, ela aparecia todo fim de semana, trazia bolo, ficava para almoçar. Mas conforme os meses foram passando, as visitas foram ficando mais raras. 1 vez por mês. Depois a cada 2 meses. Depois só em aniversário e Natal. E quando vinha, era sempre rápida. Sempre com pressa. Sempre com o Douglas esperando no carro. Mãe, a gente não pode ficar muito. A gente tem compromisso. Eu entendia, ou fingia entender. Mas o que me doía mesmo era quando eu ia visitar ela. Eu ligava antes, perguntava se podia aparecer lá no apartamento. Ela sempre dava uma desculpa. Estava cansada, estava arrumando a casa, estava saindo. Quando eu conseguia ir, ela me recebia na porta, quase não me deixava entrar direito. Eu via o apartamento todo arrumado, com móveis novos que eu não sabia de onde tinham saído. Sofá de canto, rack de madeira, televisão grande na parede. Mãe, a gente conseguiu comprar no crediário, ela explicava, sem me olhar nos olhos. Eu ficava ali na sala, sentada na ponta do sofá, me sentindo uma intrusa na casa que eu estava pagando. Douglas mal falava comigo. Ficava no quarto mexendo no celular, ou saía para comprar cigarro e demorava horas para voltar.
Quando cruzava comigo, dava um oi seco, sem olhar na minha cara. Camila justificava. Ele tá estressado com o trabalho, mãe. Não leva pro coração. Mas eu levava. Como não levar? Os anos foram passando assim. Eu pagando as prestações, me sacrificando, me anulando. E Camila se distanciando cada vez mais. Parecia que quanto mais eu dava, menos ela valorizava. Quanto mais eu me esforçava, menos ela ligava. Teve uma época que eu passei 3 meses sem ver minha filha. 3 meses. Eu ligava e ela não atendia. Mandava mensagem e ela respondia com monossílabos. Tô bem, mãe. Depois a gente conversa. Beijotas. Mas eu continuava pagando, porque era pra ela. Porque eu achava que, no fim, ela ia reconhecer o sacrifício que eu estava fazendo. Que ela ia me abraçar, ia chorar de gratidão, ia dizer que eu era a melhor mãe do mundo, que tudo aquilo ia valer a pena. No trabalho, ninguém sabia direito do que eu estava passando. Eu mantinha a rotina. Acordava cedo, preparava a merenda das crianças, limpava a cozinha, voltava para casa. As outras merendeiras às vezes perguntavam: Edileuza, você tá bem? Tá muito magrinha. Eu dava um sorriso amarelo e dizia que estava tudo certo, que era só cansaço. Dona Helena, a diretora da escola, uma senhora de uns 60 anos, evangélica fervorosa, puxou minha orelha uma vez. Edileuza, você precisa cuidar de você também. Deus não gosta de ver a gente se destruir pelos outros. Eu agradeci o conselho, mas não mudei nada. A cada domingo, eu ia na missa. Era meu momento de paz, meu refúgio. Sentava sempre no mesmo banco, lá no meio da igreja, do lado esquerdo. Ouvia o padre falar sobre perdão, sobre sacrifício, sobre amor ao próximo. E eu rezava. Rezava para ter força, para conseguir pagar mais uma prestação, para minha filha ser feliz. Acendia uma velinha para Nossa Senhora Aparecida e pedia que ela intercedesse por mim, que ela amolecesse o coração de Camila, que ela me fizesse sentir menos sozinha. Teve um dia, devia fazer uns 3 anos que eu estava pagando o apartamento, que eu passei mal no trabalho. Estava descascando batata quando senti uma tontura forte, as pernas bambas, o mundo rodando. Dona Helena me acudiu, me levou para sentar na sombra do pátio, trouxe água com açúcar. Edileuza, quando foi a última vez que você comeu direito? Eu não soube responder. Ela me obrigou a comer um prato cheio de comida, me deu uma bronca, disse que ia falar com a Camila. Não fala não, Dona Helena. Não precisa. Eu tô bem. Mas eu não estava bem. Estava me acabando. O apartamento finalmente foi quitado num dia de abril. Eu lembro que era uma terça-feira e estava chovendo fino. Aquela garoa chata que molha devagar, mas não alivia o calor. Fui na lotérica pagar a última parcela. Peguei o comprovante, olhei para aquele papel e chorei ali mesmo, na fila, sem me importar com quem estava vendo. Eram lágrimas de alívio, de cansaço, de dor. 5 anos. 5 anos da minha vida dedicados a pagar uma casa que eu achava que era para minha filha. Guardei o comprovante na bolsa velha de couro rachado e fui pro apartamento. Não avisei que ia, mas não me importei. Aquele era o dia mais importante. O dia que aquilo tudo ia fazer sentido. Subi os 3 lances de escada com dificuldade. O joelho estalando, a respiração curta. Bati na porta. Douglas abriu, me olhou com cara de surpresa. Dona Edileuza? A Camila não falou que a senhora ia vir. Entrei sem pedir licença. Camila estava sentada no sofá, de pijama, mexendo no celular. Camila, minha filha, eu quitei! Quitei o apartamento! Acabou! Eu estava sorrindo, esperando que ela levantasse, me abraçasse, comemorasse comigo. Mas ela só levantou os olhos do celular, me olhou sem emoção nenhuma e disse: Que bom, mãe. Foi só isso. Que bom, mãe. Como se eu tivesse contado que tinha comprado pão. Senti o sorriso morrer no meu rosto. Mãe, senta aí. A gente precisa conversar. O tom dela era sério, frio. Sentei na ponta do sofá, a bolsa no colo, o coração acelerado. Douglas ficou de pé, encostado na parede, de braços cruzados. Camila respirou fundo e começou. Mãe, agora que a casa tá quitada, eu e o Douglas a gente precisa de espaço. A gente quer ter filho, sabe? Quer viver a vida de casal de verdade. E a senhora? A senhora já fez sua parte, né? Já ajudou bastante. Cada palavra era uma facada. Eu olhava para ela sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Camila, o que você tá querendo dizer? Ela desviou o olhar. Mãe, a senhora pode voltar para casa da tia Ivone ou alugar um quartinho. A senhora recebe aposentadoria, dá para se virar. Mas aqui agora não dá mais. A senhora entende, né?
Eu não entendia. Não conseguia entender. Camila, eu paguei essa casa. Paguei com meu suor, com minha saúde. Eu me matei por 5 anos pra... E eu agradeço, mãe. Agradeço muito. Mas a vida segue, né? A senhora tem que entender que eu tenho minha vida também. Ela falou isso olhando pro celular, como se estivesse lendo uma mensagem chata de trabalho. Douglas bufou, impaciente. Dona Edileuza, com todo respeito, mas casa não é lugar de velha. A senhora já tá numa idade, tem que pensar em sossego, essas coisas. Aqui é lugar de gente nova, de gente que tá começando. A senhora entende, né? Casa não é lugar de velha. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um sino fúnebre. Olhei pro rosto da minha filha, procurando nela a menina que eu criei, que eu protegi, que eu amei mais que a mim mesma. Não encontrei. Só vi uma mulher estranha, fria, calculista. Uma mulher que eu não conhecia. Levantei devagar, peguei minha bolsa e saí daquele apartamento sem dizer uma palavra. Desci os 3 lances de escada sentindo que cada degrau pesava 1 tonelada, que meu corpo ia desabar antes de chegar no térreo. Quando saí do prédio, a garoa tinha virado chuva. Fiquei ali parada na calçada, encharcando, sem guarda-chuva, sem rumo, sem chão. E foi nesse momento que eu percebi. Eu tinha perdido minha filha. Não pra morte, não pra distância. Eu tinha perdido ela pro egoísmo, pra ingratidão, pra frieza. E a dor disso era maior que qualquer sacrifício financeiro que eu tinha feito. Caminhei debaixo da chuva até o ponto de ônibus. Peguei a primeira linha que passou e fui pra casa da Ivone. Quando cheguei lá, encharcada, tremendo, minha irmã me abraçou sem perguntar nada. Ela já sabia. Sempre soube. Passei 2 dias na casa da Ivone sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir. Ficava deitada no sofá-cama da sala, olhando pro teto rachado, revivendo cada palavra que Camila tinha dito. Casa não é lugar de velha. A frase martelava na minha cabeça, não me deixava em paz. Eu me sentia descartada, jogada fora como um móvel velho que ninguém quer mais. Ivone tentava me consolar. Trazia chá de erva cidreira, sentava do meu lado e segurava minha mão. Eu avisei, Edileuza. Eu avisei que essa menina ia te decepcionar, mas você nunca quis escutar. Eu sabia que ela tinha razão. Ivone sempre teve aquele dom de enxergar as pessoas de verdade, sem ilusão. Ela nunca tinha gostado muito do Douglas, sempre achou ele interesseiro, aproveitador. E quanto a Camila, ela dizia que eu tinha mimado demais, dado demais, que tinha transformado minha filha numa pessoa que só sabia receber e nunca retribuir. Mas ouvir isso doía mais do que a rejeição, porque significava que eu tinha falhado como mãe, que todos aqueles anos de sacrifício tinham criado um monstro. Ivone, onde foi que eu errei? Perguntei numa dessas noites, a voz embargada. Minha irmã suspirou, ajeitou a toalha que cobria a mesinha de centro. Você não errou em amar, Edileuza. Você errou em esquecer de se amar também. Você se anulou tanto pela Camila que ela achou que era obrigação sua. Achou que você não tinha valor, não tinha direito de existir fora da função de mãe. As palavras dela me atingiram como um tapa na cara, porque eram verdadeiras. Na manhã do 3º dia, acordei com o barulho da campainha. Eram 8 horas, o sol já estava alto, e o calor de Goiânia começava a se apertar. Ivone foi atender. Eu ouvi vozes na porta, uma masculina, grave, educada. Levantei do sofá, arrumei o cabelo com as mãos e fui ver quem era. Na porta estava seu Valdir, o síndico do prédio onde Camila morava. Um senhor de uns 70 anos, moreno, cabelo branco bem penteado, óculos de grau, vestindo calça social e camisa de botão. Ele segurava um envelope amarelo nas mãos. Dona Edileuza, desculpa incomodar a senhora tão cedo. A dona Camila me deu esse endereço aqui. Eu preciso falar com a senhora sobre um assunto importante. Seu Valdir tinha um jeito sério, mas gentil. A voz calma de quem já tinha visto muita coisa na vida. Convidei ele para entrar, ofereci café, mas ele recusou. Sentamos na sala. Ivone ficou de pé perto da cozinha, curiosa. Dona Edileuza, eu sou síndico do residencial Jardim das Flores há 10 anos. E faz 5 anos que a senhora paga o condomínio daquele apartamento do 3º andar. Meu coração apertou. Condomínio. Era mais uma conta que eu pagava todo mês. R$ 150, direto da minha aposentadoria. Camila nem sabia o valor. Nunca perguntou. A senhora sempre foi uma excelente condômina. Nunca atrasou, nunca deu problema. Por isso eu achei estranho quando a dona Camila me disse, semana passada, que a senhora não ia mais morar lá. Engoli seco.
A Camila achou melhor assim. Seu Valdir me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de compreensão. Pois é. Mas quando ela me disse isso, eu fui conferir uma coisa no arquivo do condomínio. Porque veja bem, quando um apartamento muda de proprietário, a gente precisa atualizar os documentos. E quando eu fui ver o contrato de compra e venda registrado lá no nosso arquivo, eu vi uma coisa que me deixou intrigado. Ele abriu o envelope amarelo e tirou de dentro uma pasta com vários papéis. Folheou até encontrar o que procurava e me mostrou. Era uma cópia da escritura do apartamento. Tá vendo aqui, dona Edileuza? O nome do proprietário legal do imóvel? Ele apontou com o dedo. Eu me aproximei, ajustei os olhos cansados e li. Edileuza Maria dos Santos. Proprietária. Meu sangue gelou. Li de novo, achando que tinha entendido errado. Mas não. Estava lá. Preto no branco. Carimbado. Assinado. Oficial. O apartamento estava no meu nome. Sempre esteve. Mas como? Minha voz saiu tremida, fraca. Eu assinei os papéis para ficar no nome da Camila. O corretor disse. Seu Valdir balançou a cabeça. O corretor provavelmente disse o que a senhora queria ouvir, dona Edileuza. Mas o que está registrado aqui, o que vale juridicamente, é isso aqui. Ele bateu com o dedo no papel. A senhora é a proprietária, única e exclusiva. A dona Camila mora lá como? Bem, como ocupante. Mas o imóvel não é dela. Ivone soltou um palavrão que eu fingi não ouvir. Ela veio para perto, leu o documento por cima do meu ombro e soltou um riso nervoso. Eu não acredito. Essa menina te expulsou da casa que é sua. Senti as pernas bambas. Tive que sentar de novo. Minha cabeça rodava, tentando processar aquela informação. O apartamento era meu. Eu tinha pagado, estava no meu nome. Sempre foi meu. E Camila. Camila tinha me botado para fora da minha própria casa. Seu Valdir continuou, a voz gentil, mas firme. Dona Edileuza, como síndico, eu tenho a obrigação de informar a senhora sobre os seus direitos. A senhora pode, se quiser, solicitar a desocupação do imóvel. Afinal, a senhora é a proprietária. E se alguém está ocupando sem a sua autorização? Ele deixou a frase no ar. Mas ela é minha filha. As palavras saíram automáticas, desesperadas. Eu não posso fazer isso com minha própria filha. Ivone bufou. Ela fez pior com você, Edileuza. Te humilhou, te jogou fora como lixo. E você ainda tá preocupada com ela? Eu não sabia o que sentir. Raiva, alívio, tristeza, tudo junto. Olhei para minha irmã, depois para o seu Valdir, depois para o documento na minha mão. A escritura. A prova de que eu não era uma velha inútil que precisava mendigar um cantinho. Eu era a dona. Sempre fui. O que eu faço? Minha voz saiu num sussurro. Seu Valdir se inclinou para frente, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. A senhora faz o que o coração mandar, dona Edileuza. Mas eu vou te dar um conselho de quem já viu muita gente ser pisada pela própria família. Às vezes, a gente precisa se defender, mesmo que seja contra quem a gente ama. Ele tirou outro papel do envelope. Eu tomei a liberdade de redigir uma notificação de desocupação. É um documento formal, dá 30 dias de prazo para a pessoa sair do imóvel. A senhora não é obrigada a usar. Mas se quiser, eu entrego pessoalmente para sua filha. Como síndico, é uma função que eu posso exercer. Peguei o papel, li devagar. Era seco, objetivo, legal. Nada de emoção, só fatos. A proprietária do imóvel, senhora Edileuza Maria dos Santos, solicita a desocupação do apartamento em até 30 dias. Parecia tão frio, tão distante, tão diferente de tudo o que eu era. Eu preciso pensar. Falei, dobrando o papel com cuidado. Claro, a senhora tem todo o tempo do mundo. Seu Valdir se levantou, me deu um aperto de mão firme. Mas não demore muito, dona Edileuza. Quanto mais a gente deixa esse tipo de situação se arrastar, pior fica. Depois que ele saiu, fiquei sentada na sala, segurando aqueles papéis como se fossem bombas prestes a explodir. Ivone sentou do meu lado, passou o braço pelos meus ombros. O que você vai fazer, mana? Não sei. E era verdade. Eu realmente não sabia. Passei o dia inteiro naquele limbo, entre a raiva e a culpa. Parte de mim queria ir lá, bater na porta de Camila, jogar aquela escritura na cara dela e gritar tudo o que eu estava sentindo. Outra parte queria queimar aqueles papéis, fingir que nunca tinha visto, deixar ela ficar com o apartamento e sumir da vida dela para sempre. Mas tinha uma terceira parte, bem pequenininha,
que ainda esperava que houvesse um jeito de consertar aquilo, de fazer minha filha entender o quanto ela tinha me machucado. À noite, fui na missa. Precisava de paz. Precisava ouvir algo que me guiasse. A igreja São Judas Tadeu estava pouco cheia. Era dia de semana. Sentei no meu banco de sempre, ajoelhei, fiz o sinal da cruz. O padre era jovem, devia ter uns 40 anos. Falava de um jeito simples, sem firula. O tema da homilia era sobre perdão. Claro que era. Perdoar não significa esquecer, ele dizia, a voz ecoando nas paredes velhas da igreja. Não significa aceitar o mal que nos fizeram. Perdoar é liberar o peso que a mágoa coloca em nosso coração. É escolher não deixar que a dor nos destrua. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se proteger, não possa colocar limites. Jesus perdoou seus algozes, mas não deixou de denunciar a injustiça. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Perdoar. Será que eu conseguia perdoar Camila? Será que eu queria? E mais importante, será que perdoar significava deixar ela continuar me machucando? Saí da igreja com a cabeça um pouco mais clara. Voltei para casa da Ivone e tomei uma decisão. No dia seguinte, liguei para o seu Valdir. Minha voz estava firme, resolvida. Seu Valdir, pode entregar aquela notificação para Camila. Eu quero meu apartamento de volta. Tem certeza, dona Edileuza? Tenho. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente tinha certeza de alguma coisa. 2 dias depois, num sábado de manhã, fui junto com seu Valdir até o prédio. Ele tinha insistido que era melhor ele entregar sozinho, mas eu quis ir. Precisava ver a cara dela. Precisava estar lá quando a verdade caísse como uma bigorna na cabeça da minha filha. Subimos os 3 lances de escada em silêncio. Seu Valdir bateu na porta. Foi Douglas quem abriu, de bermuda e sem camisa, com cara de sono. Seu Valdir, o que o senhor tá fazendo aqui num sábado? Então ele me viu. Dona Edileuza? A confusão no rosto dele era quase cômica. Chama a Camila, Douglas. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele hesitou, mas chamou. Camila apareceu de camisola, o cabelo bagunçado, esfregando os olhos. Quando me viu, franziu a testa. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu pensei que a gente tinha deixado claro que... Vim entregar isso. Seu Valdir estendeu o envelope. Camila pegou, desconfiada, abriu. Tirou a notificação de dentro, começou a ler, e eu vi, em câmera lenta, a cor sumir do rosto dela. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu, as mãos começaram a tremer. O que é isso? A voz dela saiu fina, aguda, quase histérica. É uma notificação de desocupação, seu Valdir explicou o profissional. O apartamento está registrado em nome da senhora Edileuza Maria dos Santos. Ela é a proprietária legal. E ela está solicitando que vocês desocupem o imóvel em 30 dias. Mas isso é mentira. Minha mãe deu o dinheiro para mim. Esse apartamento é meu. Camila olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, mas também de raiva. Mãe, o que você está fazendo? Isso é absurdo. Não é absurdo, Camila. Minha voz estava calma, serena, mas firme. Esse apartamento sempre foi meu. Eu paguei cada centavo. Tá no meu nome. E você me disse que casa não é lugar de velha. Então eu vou usar a minha casa do jeito que eu quiser. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Ela gritou, as lágrimas escorrendo agora. E você é a filha que me botou pra fora. Senti minha voz tremer, mas não deixei ela quebrar. A filha que me humilhou depois de eu ter me sacrificado 5 anos por você. Douglas apareceu atrás de Camila, leu o papel por cima do ombro dela. Isso não pode ser legal. A gente vai entrar com um advogado, vai processar. Fiquem à vontade, seu Valdir interrompeu. Mas eu garanto que tá tudo certo. A escritura tá registrada, tá tudo legal. Vocês podem consultar qualquer advogado. Vão dizer a mesma coisa. Camila se agarrou no batente da porta, como se fosse desmaiar. Mãe, por favor. A gente pode conversar? Pode sentar e conversar como adultos? Eu não quis dizer aquelas coisas daquele jeito. Eu tava nervosa. Tava sendo sincera. Completei. E eu agradeço pela sinceridade, Camila, porque me abriu os olhos. Agora vocês têm 30 dias. Depois disso, se não saírem, eu vou ter que tomar as medidas legais. Você não tem coração. Você é uma desgraçada. Camila gritou, apontando o dedo pra mim. Douglas segurou ela, puxou ela pra dentro. A gente vai resolver isso, amor. Calma. 30 dias. Repeti, e virei as costas. Desci as escadas com as pernas trêmulas, o coração disparado.
Só quando cheguei na calçada é que desabei. Chorei ali mesmo, na rua, na frente de seu Valdir, sem conseguir parar. Ele não disse nada, só ficou do meu lado, me dando tempo. A senhora fez a coisa certa, ele disse, quando eu finalmente consegui me acalmar. Eu sei que não parece, mas a senhora fez. Será? Não havia nada certo naquilo, só dor. Os próximos dias foram um inferno. Camila me ligava 20 vezes por dia. Eu não atendia. Ela mandava mensagens enormes, ora implorando, ora xingando. Mãe, por favor, vamos conversar. Você tá destruindo minha vida. Eu vou ficar na rua por sua causa. Você é uma mãe horrível. Cada mensagem era uma facada, mas eu não respondia. Bloqueei o número, bloqueei nas redes sociais, cortei o contato. Douglas tentou me procurar no trabalho. Apareceu na escola todo metido, de terno, querendo falar comigo. Dona Helena não deixou ele entrar. A Edileuza não quer falar com o senhor. Por favor, se retire. Ele bateu boca, fez escândalo, mas no fim foi embora. Ivone me apoiava, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Edileuza, você tem certeza disso? Você não vai se arrepender? Eu não sabia. Só sabia que não podia voltar atrás, que se eu voltasse, estaria dizendo para Camila que ela podia me pisar sempre que quisesse. Uma semana antes do prazo acabar, Camila apareceu na casa da Ivone. Bateu na porta num domingo de manhã. Eu estava tomando café. Ivone foi atender, tentou impedir, mas Camila empurrou a porta e entrou. Estava com o rosto inchado de chorar, o cabelo desgrenhado, roupa amassada. Mãe, pelo amor de Deus, me escuta! Ela caiu de joelhos na minha frente, segurando minhas mãos. Eu errei muito. Eu fui uma filha horrível. Mas, por favor, não faz isso comigo. Eu não tenho para onde ir. O Douglas perdeu o emprego. A gente não tem dinheiro para alugar outro lugar. A gente vai ficar na rua, mãe. Olhei para ela, para minha filha de joelhos, implorando. E senti. Nada. Ou quase nada. Uma dor distante, como se fosse de outra pessoa. Você vai ficar na rua. Assim como você ia me deixar. Eu não ia te deixar na rua. Eu só queria ter meu espaço. Não, Camila. Você queria me descartar. Porque eu não servia mais. Porque velha não tem lugar na sua vida. Soltei minhas mãos das dela. Agora você sabe como é. Mãe, eu vou morrer se você fizer isso comigo. Ela gritou desesperada. Não vai. Você vai sobreviver. Assim como eu sobrevivi a tudo que você me fez. Levantei, peguei minha xícara de café. 30 dias, Camila. O prazo não muda. Ela saiu aos berros, xingando, chorando. Ivone fechou a porta, me abraçou. Você tá bem? Eu não estava, mas balancei a cabeça que sim. No dia combinado, voltei pro apartamento. Seu Valdir tinha confirmado. Camila e Douglas tinham saído na véspera. Tinham levado os móveis, deixado o lugar vazio. Subi aquelas escadas pela última vez como visitante. Quando abri a porta, senti um vazio enorme. Não tinha nada ali. Só paredes brancas, chão limpo, silêncio. Era meu. Finalmente era meu. Mas não senti vitória. Só senti vazio. Fiquei parada no meio da sala vazia, olhando para as paredes brancas que ecoavam cada respiração minha. O apartamento estava completamente vazio. Camila tinha levado tudo. O sofá que eu vi ela comprar no crediário, o rack que ela tanto gostava, a televisão grande que ocupava metade da parede, as cortinas floridas, até os quadrinhos baratos que enfeitavam a sala. Não sobrou nem um prego pendurado. Só o chão de porcelanato gelado, as paredes nuas com marcas retangulares mais claras onde os móveis ficavam encostados. E aquele silêncio pesado que doía nos ouvidos, que pressionava o peito, que fazia cada batida do coração ecoar como um tambor. Era meu. Finalmente era meu. Mas não parecia vitória. Parecia derrota. Parecia ruína. Caminhei devagar até o quarto que seria dela, meus passos ecoando no espaço vazio. Abri a porta e o ranger das dobradiças me fez estremecer. Vazio também. A janela estava aberta, balançando levemente com o vento, e a cortina que ficava ali já não estava mais. O vento quente de Goiânia entrava trazendo o cheiro de terra seca, de asfalto derretido pelo sol, e o barulho distante de carros na avenida, buzinas, vozes abafadas de vendedores ambulantes. Fui até a janela. Apoiei as mãos no parapeito quente e olhei lá para baixo, para o mundo que continuava girando indiferente à minha dor. Via as pessoas passando na calçada, cada uma com sua vida, seus problemas, suas histórias. Um homem carregando uma caixa de frutas,
Uma mulher puxando uma criança pela mão, um casal de namorados rindo de algo que eu não podia ouvir. E eu ali, sozinha num apartamento vazio que custou 5 anos da minha vida, 5 anos de sacrifício que me deixaram mais magra, mais fraca, mais apagada. 5 anos que eu achei que iam significar algo. Mas no final significaram apenas isto: paredes brancas e eco. Dona Edileuza? A voz de seu Valdir me tirou dos pensamentos sombrios. Ele tinha subido comigo, estava encostado no batente da porta da sala, as mãos nos bolsos da calça social, uma expressão preocupada no rosto enrugado. A senhora tá bem? Não respondi de imediato, porque não sabia se estava bem. Não sabia se algum dia ia estar bem de novo. Tinha feito o que precisava fazer, tinha recuperado o que era meu, tinha colocado limites que deveria ter colocado há muito tempo. Mas o gosto na boca era de cinza, de coisa queimada, de derrota amarga disfarçada de vitória. Eu não sei, seu Valdir. Minha voz saiu fraca, cansada, velha. Eu não sei se fiz certo, não sei se valeu a pena, não sei de nada mais. Ele entrou no quarto, veio até a janela, ficou do meu lado olhando para a mesma paisagem urbana que eu observava. A senhora fez o que era justo, dona Edileuza. Justiça nem sempre tem gosto bom. Na verdade, quase nunca tem, mas é necessária. Sem justiça, a gente vira capacho. E capacho não merece respeito, nem dos outros, nem de si mesmo. Ela era minha filha. As lágrimas começaram a escorrer sem pedir licença. Quentes, grossas, salgadas. Minha única filha. A pessoa que eu mais amei nessa vida. E agora? Agora eu não tenho mais ninguém. Perdi ela. Perdi minha filha. A senhora tem a si mesma. Ele disse, a voz gentil, mas firme. Daquele jeito que gente mais velha tem de falar verdades duras com doçura. E isso já é muito. A senhora passou 5 anos esquecendo disso, se apagando, se anulando. Agora é hora de lembrar quem a senhora é. Edileuza Maria dos Santos. Uma mulher que trabalhou 42 anos com dignidade. Uma mulher que criou uma filha sozinha. Uma mulher que merece respeito. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão calejada, mas elas continuavam caindo. Não sei por onde começar. Não sei como se faz isso. Como a gente aprende a viver de novo depois de perder tudo? Começa morando aqui, fazendo desse lugar a sua casa de verdade. Não a casa que você pagou para outra pessoa usar e abusar de você, mas a sua casa. O seu lugar. O seu refúgio. Ele me deu um tapinha gentil no ombro. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só chamar. A senhora tem meu telefone. E tem os vizinhos também. A gente é uma comunidade aqui, sabe? Pessoas boas, trabalhadoras, que se ajudam. A senhora não tá tão sozinha quanto pensa. Depois que seu Valdir foi embora, fiquei ali sentada no chão frio da sala vazia, as costas apoiadas na parede áspera, as pernas esticadas, olhando para a porta de entrada, como se esperasse alguém chegar. Mas ninguém ia chegar. Fiquei horas assim, completamente imóvel, vendo a luz do sol mudar de posição, projetando sombras diferentes nas paredes conforme o dia avançava. Vi o retângulo de luz dourada atravessar a sala devagar, subir pela parede oposta, ficar alaranjado, depois rosa, depois desaparecer completamente quando o sol se pôs. Quando escureceu e o apartamento ficou mergulhado numa penumbra azulada, iluminado apenas pela luz fraca dos postes da rua lá fora, levantei com dificuldade. O corpo todo doído de tanto ficar na mesma posição, os joelhos estalando, as costas reclamando. Caminhei pela sala vazia, meus passos ecoando. Fui até cada cômodo, abri cada porta, olhei cada cantinho. Este era meu espaço agora, meu reino vazio, minha conquista oca. Saí, tranquei a porta com cuidado, desci as escadas devagar segurando firme no corrimão enferrujado e voltei para a casa da Ivone. Durante todo o trajeto de ônibus, fiquei olhando pela janela embaçada, vendo Goiânia passar lá fora com suas luzes de neon, seus botecos cheios, suas famílias caminhando nas calçadas. Todo mundo tinha alguém, menos eu. Naquela noite não consegui dormir. Ficava revirando na cama estreita do sofá-cama da sala da Ivone, o lençol grudando no corpo suado pelo calor, pensando em Camila. Será que ela estava bem? Será que tinha arrumado um lugar decente para ficar? Será que estava com fome, com frio, com medo? A mãe em mim gritava desesperadamente para eu ligar, para eu ceder, para eu esquecer tudo aquilo como se fosse um pesadelo ruim e deixar ela voltar. Liga para ela. A voz da mãe sussurrava. Ela precisa de você. Ela é sua filha. Sangue do seu sangue. Mas tinha outra voz.
mais baixinha, mais fraca, quase inaudível em meio ao barulho da culpa. Uma voz que eu não reconhecia porque nunca tinha deixado ela falar antes. E essa voz dizia: "E você? E o que fizeram com você? Você também importa. Você também sangra. Você também sente dor." Na segunda-feira, voltei para o trabalho. As outras merendeiras me receberam com carinho silencioso. Aquele tipo de carinho que não precisa de palavras. Dona Helena, a diretora, me abraçou apertado na porta da cozinha antes que eu começasse o expediente. "Soube do que aconteceu." Ela disse baixinho, a voz embargada. "Minha comadre mora no mesmo prédio que você. Como você tá?" Dei de ombros, sem conseguir falar. "Viva, tô viva." Ela assentiu, os olhos cheios de compreensão, e não perguntou mais nada. Apenas apertou minha mão e me deixou trabalhar. Preparei a merenda das crianças naquele dia com um cuidado especial, quase obsessivo. Descasquei cada batata pensando em como a vida era estranha, irônica, cruel. Eu tinha passado 42 anos cuidando de filhos dos outros, alimentando crianças que nem me conheciam direito, que não sabiam meu nome completo, que me chamavam apenas de tia. E não tinha conseguido criar minha própria filha com amor verdadeiro, com gratidão, com reciprocidade. Será que tinha sido tão ausente assim? Será que tinha trabalhado tanto que esqueci de educar? Será que tinha dado tanto materialmente que esqueci de ensinar valores? As perguntas martelavam na minha cabeça enquanto eu cortava cebola, e não sabia mais se as lágrimas eram da cebola ou da dor. No intervalo, sentei sozinha num cantinho do pátio da escola, embaixo da sombra rala de uma mangueira que nunca dava fruto, comendo a marmita requentada que eu trouxe de casa. Arroz soltinho, feijão sem sal, um pedaço de frango cozido sem tempero. Comida de hospital. Comida sem gosto. Comida que combinava com o vazio que eu sentia por dentro. Um grupinho de crianças brincava perto de mim, correndo, gritando, rindo daquele jeito solto que só criança sabe rir. Caíam, levantavam, choravam por 2 segundos e voltavam a brincar. Tão simples, tão puro, tão diferente do mundo adulto onde as feridas não saram rápido, onde um tombo pode te deixar no chão para sempre. Uma menininha de uns 7 anos, cabelo crespo enrolado preso com um elástico rosa já desbotado, de uniforme puído mas limpo, veio até mim com passos tímidos. "Tia Edileuza, posso te fazer uma pergunta?" Os olhos dela eram enormes, castanhos, brilhantes de curiosidade infantil. "Pode, minha filha." Tentei sorrir, mas saiu torto. "Por que a senhora tá triste?" Ela inclinou a cabeça pro lado, estudando meu rosto com a franqueza brutal das crianças. "A senhora sempre tá sorrindo, mas hoje não. Hoje a senhora parece que tá com dor." Senti um nó na garganta. Às vezes a gente fica triste sem saber explicar direito, ou até sabendo, mas sem conseguir colocar em palavras. Minha avó diz que quando ela tá triste, ela reza. Aí ela conversa com Deus e pede que ele cuide do coração dela. E aí fica melhor. A menina sorriu, mostrando um dente de leite mole na frente. "Funciona?" "Funciona sim, querida." Acariciei a cabeça dela, os cachinhos macios passando pelos meus dedos. "Funciona." Ela saiu correndo de volta para os amigos e eu fiquei ali pensando nas palavras dela. Rezar. Tinha parado de rezar depois daquele dia terrível. Tinha parado de ir na igreja, de acender velas, de pedir ajuda. Porque no fundo eu estava com raiva. Com raiva de Deus por permitir que aquilo acontecesse comigo. Com raiva por ele não ter protegido meu coração, não ter mudado o coração da minha filha. Com raiva por ter me deixado sozinha. Mas será que eu tinha mesmo parado de rezar? Ou será que cada lágrima, cada suspiro, cada dor silenciosa já era uma oração? Naquele domingo, acordei cedo. Não tinha dormido quase nada, mas estava cansada de ficar deitada olhando para o teto. Levantei, tomei banho demorado, deixando a água quente lavar pelo menos a sujeira do corpo, já que não conseguia lavar a da alma. Vesti meu vestido de missa, aquele azul marinho com florzinhas brancas, já meio desbotado, mas ainda apresentável, e saí. Fui na missa mais cedo que o normal. A igreja São Judas Tadeu estava quase vazia quando cheguei. Só algumas senhoras rezando o terço no altar lateral, as vozes baixas murmurando ave-marias em uníssono, e um senhor acendendo velas, o rosto iluminado pela luz amarelada tremulante das chamas. O cheiro de incenso velho e cera derretida preenchia o ar. Aquele cheiro que eu associava com paz, com segurança, com lar. Sentei no meu banco de sempre, lá no meio da nave, do lado esquerdo, perto da imagem de São José com o menino Jesus no colo. Fiquei ali em silêncio, sem rezar, sem pensar, apenas sentindo o peso do silêncio sagrado da igreja,
olhando para o crucifixo enorme pendurado atrás do altar. Jesus de braços abertos, corpo retorcido em agonia, a cabeça caída para o lado. Sempre sofrendo, sempre sangrando, sempre ali, pregado naquela cruz por amor. Por que é tão difícil, Senhor? Sussurrei, as mãos entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Por que fazer o certo dói tanto? Por que amor machuca desse jeito? Não tive resposta. Só o silêncio profundo da igreja, o farfalhar suave do terço das senhoras, o crepitar distante das velas. E aquela sensação de pequenez que a gente tem quando tá numa igreja vazia, quando percebe o quanto é insignificante perto do mistério todo que nos cerca. Mas tinha algo de confortante ali também. Como se aquelas paredes já tivessem visto tanta dor, ouvido tantas súplicas, recebido tantas lágrimas, que a minha era só mais uma gota num oceano infinito de sofrimento humano. E de algum jeito estranho, isso aliviava. Saber que eu não era especial na minha dor, que todo mundo sofria, que essa era a condição humana. O padre chegou para a missa das 8, cumprimentou os poucos fiéis presentes com um aceno de cabeça, começou a cerimônia com a voz cansada de quem já repetiu aquelas palavras milhares de vezes. Durante a homilia, ele falou sobre a parábola do filho pródigo. Aquele filho que pegou a herança do pai, gastou tudo em farras e mulheres, voltou pedindo perdão com o rabo entre as pernas, e foi recebido de braços abertos com festa, com bezerro gordo, com anel novo no dedo. Sempre achei aquela história bonita, tocante até, mas também injusta. E o filho que ficou? O que trabalhou duro todo dia, que foi obediente, que não abandonou o pai, que fez tudo certo. Ninguém matou um cordeiro para ele. Ninguém fez festa. Ninguém reconheceu seu esforço. Ele era apenas o filho confiável, o que estava sempre ali. Então não merecia celebração. Será que eu era o filho que ficou? A mãe que ficou, trabalhando calada, sacrificando tudo, esperando um reconhecimento que nunca viria? Depois da missa, fiquei sentada no banco esperando a igreja esvaziar. Precisava falar com alguém. Precisava desabafar. Precisava de orientação. Quando só restavam eu e o padre guardando os paramentos na sacristia, levantei e fui até lá. Padre Antônio? Posso falar com o senhor um minutinho? Padre Antônio era um homem de uns 50 e poucos anos, meio careca com aquele cabelo grisalho só nas laterais. Barriga saliente de quem gostava de uma boa comida, mas olhar bondoso. Conhecia todo mundo da paróquia, lembrava dos nomes, das histórias, dos problemas. Dona Edileuza, claro, senta aqui. Ele puxou uma cadeira para mim na sacristia entre armários de madeira velha onde ficavam guardadas as vestes litúrgicas. E ali, naquele quartinho que cheirava a naftalina e santo, eu desabei. Contei tudo, cada detalhe. O sacrifício de 5 anos, as prestações que me deixaram na miséria, os remédios cortados pela metade, a comida requentada, a solidão. A rejeição brutal da Camila, aquelas palavras envenenadas. Casa não é lugar de velha. A descoberta da escritura, a decisão impossível de pedir a desocupação, o confronto doloroso. Tudo. Desabei ali mesmo na frente dele enquanto ele guardava a estola verde. Chorei como não tinha chorado ainda, com soluços que saíam do fundo da alma. Quando terminei, ele suspirou fundo, sentou numa cadeira na minha frente, pegou minhas mãos nas dele. Dona Edileuza, a senhora fez o que precisava fazer. E eu sei que isso não traz conforto agora, mas é a verdade. Perdoar não significa se deixar pisar. Jesus perdoou seus algozes, sim, mas também virou as mesas dos vendilhões do templo. Ele expulsou os mercadores que estavam profanando a casa do Pai. Ele teve limites. Ele teve raiva justa. E a senhora também pode ter. Mas eu me sinto culpada, padre. Sinto que abandonei minha filha. Sinto que falhei como mãe. Que se eu tivesse feito diferente, educado melhor, dado mais atenção... Pare. Ele interrompeu firme. A senhora não falhou. A senhora deu tudo o que tinha. Mais do que tinha. A senhora se anulou por ela. E ela escolheu não valorizar. Não é culpa da senhora. Cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas. A Camila fez as dela. E agora precisa arcar com as consequências. Mas ela é minha filha. E a senhora é filha de Deus. E ele não quer ver suas filhas sendo destruídas, mesmo que seja em nome do amor materno. Ele apertou minhas mãos. Agora a senhora precisa perdoar. Não por ela, mas por você mesma. Para não carregar esse peso, esse rancor, essa dor pro resto da vida. Porque isso vai te matar por dentro, Dona Edileuza. Vai te consumir. Como eu perdoo algo assim? Como eu perdoo alguém que me descartou daquele jeito?
começando a se perdoar por ter se anulado tanto, por ter esquecido que a senhora também é importante, também merece amor, também merece respeito. Ele se inclinou para frente. E depois, quando estiver pronta, e só quando estiver pronta, abrindo espaço para o perdão da Camila. Mas isso não precisa ser agora. Pode ser daqui a 1 mês, 1 ano, 10 anos. Deus não tem pressa. E o perdão verdadeiro não pode ser forçado. Ele precisa nascer no tempo certo, quando o coração estiver preparado. E se o meu coração nunca estiver preparado? Então a senhora pede para Deus preparar. Reza pedindo a graça do perdão. Porque sozinhos, a gente não consegue perdoar certas coisas. A gente precisa de ajuda divina. Saí da igreja com o coração um pouco mais leve, como se alguém tivesse tirado alguns tijolos da mochila pesada que eu carregava nas costas. Não estava curada, longe disso. Não estava bem, nem perto. Mas estava menos pior. E às vezes, menos pior já é um progresso. Nos dias seguintes, comecei a arrumar o apartamento. Aos poucos, sem pressa, porque pressa eu não tinha mais. Peguei minhas poucas coisas da casa da Ivone, algumas roupas velhas, uns sapatos gastos, objetos pessoais que cabiam em 2 sacolas de supermercado, e mudei para o apartamento. Ivone me deu a cama de solteiro velha que tinha no quartinho dos fundos da casa dela. Aquela com o colchão afundado no meio, mas que ainda servia. Comprei um guarda-roupa de segunda mão que encontrei num brechó na Avenida Anhanguera, de madeira arranhada, mas com as portas ainda funcionando. Uma mesinha de plástico branco daquelas dobráveis, 2 cadeiras de ferro que estavam na promoção no bazar da igreja. Não tinha sofá, não tinha televisão, não tinha geladeira nova, não tinha nada de luxo. Mas era meu. Cada móvel torto, cada objeto simples, cada cantinho vazio era meu. E isso tinha que significar alguma coisa. A primeira noite que dormi ali foi estranha, quase assustadora. O apartamento fazia barulhos que eu não conhecia, sons que pareciam ameaçadores na escuridão. O vento forte de Goiânia batendo na janela mal fechada, fazendo um assobio fino. O cano da água estalando nas paredes conforme esfriava depois do banho quente que tomei. O som abafado dos vizinhos conversando, uma televisão ligada em algum lugar, um bebê chorando 2 andares acima. Deitei na cama estreita, puxei o lençol fino até o queixo mesmo com o calor sufocante e chorei. Chorei pela filha que eu perdi. Não pra morte, mas pra ingratidão. Pelos 5 anos que desperdicei, me matando aos poucos para pagar uma casa que eu achava que seria dela. Pela ilusão que eu alimentei de que amor materno seria retribuído automaticamente. Pela solidão que me engolia agora. Tão grande, tão pesada, tão absoluta. Chorei até não ter mais lágrimas. Até meus olhos ficarem inchados e doloridos. Até minha garganta arder. Mas no dia seguinte, acordei. Acordei quando o despertador tocou às 5 da manhã com aquele barulho irritante de sempre. Levantei, tomei banho, me vesti, preparei meu café preto e amargo. E fui trabalhar. E no outro dia também. E no outro. E no outro. Porque era isso que eu sabia fazer. Continuar. A vida continuava. Com ou sem Camila, com ou sem felicidade. Com ou sem sentido. E eu tinha que aprender a viver de novo. Nem que fosse apenas por inércia. Ivone me visitava toda semana, religiosamente. Trazia quentinha de comida caseira. Tutu de feijão, arroz, um pedacinho de carne, couve refogada. Trazia pão de queijo quentinho embrulhado em papel alumínio, ainda soltando aquele cheiro irresistível. Doce de leite de corte que ela mesma fazia. Sentávamos no chão do apartamento, porque eu ainda não tinha sofá, encostadas na parede fria, e conversávamos sobre tudo e nada. O calor absurdo de Goiânia, as novelas da Globo, as fofocas da vizinhança, os preços no mercado. Você tá mais forte, ela disse um dia depois de alguns meses, mastigando um pedaço de pão de queijo, estudando meu rosto. Seu olho tá diferente, menos apagado. Não sei se tô mais forte ou só mais cansada de sofrer. Chega uma hora que a gente cansa até de sentir dor, sabe? Respondi, quebrando meu próprio pedaço de pão ao meio. Ela riu daquele jeito dela, meio áspero, mas cheio de carinho. Dá no mesmo. O importante é que você tá sobrevivendo. E isso já é uma vitória. Era? Não parecia. Mas talvez ela tivesse razão. Comecei a fazer pequenas melhorias no apartamento, investimentos modestos, mas que faziam diferença. Comprei uns vasinhos de planta numa floricultura baratinha perto da rodoviária, coloquei na janela da sala onde batia sol de manhã. Uma samambaia que pendia com folhas verdes vibrantes e uma espada de São Jorge que o vendedor, um senhor de uns 60 anos com chapéu de palha, disse que era difícil de matar, que sobrevivia a qualquer coisa.
Essa planta aqui é guerreira, dona. Igual a senhora, ele tinha dito sorrindo, mostrando uns dentes falhados. Pendurei umas cortinas simples de tecido bege que comprei no camelô. Nada bonito, mas que pelo menos filtravam um pouco da luz violenta do sol da tarde. Comprei uns quadrinhos baratos na Feira da Lua, aqueles com frases motivacionais bregas. Viva cada dia como se fosse o último. Deus não dá fardo maior do que podemos carregar. Tudo passa, inclusive a dor. Não gostava muito daquele tipo de coisa. Achava meio bobo. Mas pelo menos enchia as paredes vazias. Dava alguma cor pro apartamento sem alma. 2 semanas depois de me mudar definitivamente, encontrei Dona Marlene no corredor quando eu voltava do trabalho. Ela morava no 4º andar do prédio. Era uma senhora de uns 60 e poucos anos, sempre bem arrumada com aqueles conjuntinhos combinando, cabelo pintado de loiro, batom vermelho, unhas feitas. Simpática, daquele tipo de pessoa que conversa com todo mundo. Ah, então é a senhora que tá morando no apartamento da Camila? Ela disse sorrindo quando cruzamos perto do elevador. Senti uma pontada no peito ao ouvir o nome dela. É, sou eu, Edileuza. Prazer. Prazer, querida. Eu sou a Marlene. Moro aqui há uns 10 anos já. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Olha, que bom que a senhora veio. Aquele casal que morava ali antes não era muito... Como eu posso dizer? Educado, sabe? Faziam barulho até tarde. Música alta. Briga feia que dava pra ouvir lá do meu apartamento. E não cumprimentavam ninguém no corredor. Sempre passavam reto com cara feia. A senhora parece ser uma pessoa boa. Bem diferente. Não soube o que responder. Um misto de satisfação amarga e tristeza profunda. Obrigada, Dona Marlene. A senhora é muito gentil. Agradeci e entrei rapidamente no apartamento antes que as lágrimas começassem a cair. Aquilo mexeu comigo mais do que eu esperava. Até os vizinhos tinham notado. Camila e Douglas não eram bem vistos, não eram respeitados, faziam barulho e causavam incômodo. E mesmo assim, mesmo sendo assim, ela tinha me tratado como um estorvo, como um móvel velho atrapalhando a vida nova e reluzente que ela queria construir. 1 mês e meio depois de ter voltado pro apartamento, já estava começando a criar uma rotina. Uma vida pequena, mas minha. Quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma tarde de sábado, eu estava regando minhas plantas, ouvindo o rádio baixinho tocando aquelas músicas sertanejas antigas que eu gostava. Atendi com certa desconfiança, porque número desconhecido geralmente era problema. Alô? Dona Edileuza? Era uma voz feminina, jovem, suave, que eu não reconheci. Sim, quem é? Quem tá falando? Meu nome é Juliana. A gente nunca se conheceu pessoalmente, mas... Eu sou cunhada do Douglas. Sou casada com o Fábio, que é irmão dele. Ela pausou. Olha, eu tô ligando porque eu precisava te contar uma coisa. Sobre a Camila. Meu coração disparou. O sangue subiu pra cabeça, fazendo minhas têmporas latejarem. O que aconteceu? Ela tá bem? Ela tá machucada? Ela tá viva. Tá morando aqui em casa comigo e com meu marido. Mas olha, Dona Edileuza, eu não sei de tudo o que aconteceu entre vocês duas, não quero me meter em assunto de família que não é meu. Mas eu acho que a senhora precisa saber de uma coisa importante. Muito importante. Do quê? Fala logo, pelo amor de Deus. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia, ansiosa. Juliana respirou fundo do outro lado da linha, como se estivesse se preparando para dar uma notícia difícil. Eu descobri, faz uns dias, que o Douglas nunca perdeu o emprego. Ele mentiu para Camila. Mentiu olhando na cara dela, inventando histórias elaboradas sobre ter sido demitido injustamente, sobre o chefe que perseguia ele, sobre a crise na concessionária. Mas na verdade, ele estava usando o salário inteiro dele para pagar dívidas de jogo, apostas online, essas plataformas de cassino virtual. A Camila não sabia de nada. Ela achou que vocês realmente estavam sem dinheiro, que eles iam ficar na rua. Por isso ficou desesperada quando a senhora pediu a desocupação. Senti o mundo rodar, o chão se abrir debaixo dos meus pés. Precisei me sentar na cadeira da cozinha antes de cair. Como assim? Como assim apostas? Ele jogava? Joga, Dona Edileuza. Ele tem um vício sério. A família toda já sabe, mas ninguém fala porque tem vergonha. O Douglas deve muito dinheiro para muita gente perigosa. Agiotas, gente de boca de fumo, esse tipo de pessoa. A voz dela tremeu. E ele usou a Camila. Usou a senhora também. Quando ele descobriu que vocês tinham conseguido o apartamento, ele viu uma oportunidade. Ficou enchendo a cabeça da Camila com ideias,
dizendo que vocês precisavam de privacidade, que sogra atrapalha casamento, essas coisas. Mas na real, ele queria o apartamento para vender ou para dar como garantia nas dívidas dele. Minha cabeça latejava. Cada informação era uma martelada. E quando ele viu que o apartamento estava no meu nome e não no da Camila, ele ficou desesperado. Foi ideia dele expulsar a senhora, dona Edileuza. Ele que colocou aquelas palavras horríveis na cabeça da Camila. Ficou martelando, manipulando, dizendo que a senhora já tinha idade para se virar sozinha, que casa de jovem não era lugar de velha, que era hora da Camila pensar nela mesma. A Camila, coitada, acreditou. Ela estava tão cega pelo casamento, tão iludida, que não percebeu que estava sendo usada. Fechei os olhos com força, tentando processar tudo aquilo. Douglas tinha manipulado tudo. Tinha usado minha filha como ferramenta. Tinha destruído nossa relação para tentar salvar o próprio pescoço das dívidas de jogo. Camila era vítima também, então? Ou era culpada do mesmo jeito? Por que você tá me contando isso? Minha voz saiu rouca, cansada. Porque eu acho que vocês duas merecem uma chance de conversar. De verdade, sem mentiras no meio, sem o Douglas manipulando tudo. Só vocês duas, mãe e filha. Juliana pausou e ouvi um barulho de choro abafado do outro lado da linha. A Camila descobriu tudo faz uma semana. Encontrou as mensagens dele com os agiotas, os comprovantes das apostas, tudo. E ela? Dona Edileuza, ela se destruiu. Terminou com ele na hora, expulsou ele daqui de casa. E desde então, ela só chora. O dia inteiro. Não come direito, não dorme. Fica repetindo que destruiu a vida da senhora. Que nunca vai conseguir se perdoar. Que perdeu a única pessoa que realmente amava ela. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto sem conseguir controlar. Mas ela disse aquelas palavras. Casa não é lugar de velha. Ela disse. Juliana. Saiu da boca dela. Eu sei. E ela sabe. E é isso que tá matando ela por dentro. Porque mesmo sendo manipulada, mesmo sendo enganada, ela foi a boca que proferiu aquilo. Ela sabe que machucou a senhora de um jeito que talvez não tenha conserto. Juliana suspirou fundo. Olha, eu não sei o que a Camila fez com a senhora. Mas eu sei que ela tá se destruindo de remorso. E eu sei que a senhora é a mãe dela. E mãe. Mãe sempre sabe o que fazer. Pelo menos é o que dizem. Eu não sei. Sussurrei. Eu realmente não sei, Juliana. Então talvez vocês precisem descobrir juntas. Depois que desliguei, fiquei sentada na cadeira da cozinha por horas. O telefone ainda na mão. O rádio continuava tocando baixinho. Mas eu não ouvia mais nada. Só o barulho dos meus próprios pensamentos. Um turbilhão caótico de raiva, dor, alívio, confusão. Douglas tinha manipulado tudo. Tinha usado minha filha como peça num jogo sujo. Camila tinha sido enganada, iludida, usada. Mas isso apagava o que ela tinha me feito? Mudava as palavras que ela tinha dito? Mesmo sendo manipulada, ela tinha escolhido acreditar nele, em vez de confiar em mim. Tinha escolhido me jogar fora em vez de questionar o que o marido dizia. Será que eu conseguia perdoar isso? Será que eu queria? Passei os próximos dias naquele dilema interno, numa guerra silenciosa entre meu coração de mãe e meu instinto de sobrevivência. Parte de mim queria ligar para Camila imediatamente, chamar ela para conversar, tentar reconstruir alguma coisa dos escombros do que sobrou da nossa relação. Outra parte gritava dentro de mim que eu ia me machucar de novo, que ela ia me decepcionar de novo, que eu precisava me proteger porque ninguém mais ia fazer isso por mim. No trabalho, eu estava no automático. Preparava a comida mecanicamente, servia as crianças com um sorriso falso, limpava a cozinha em silêncio. As outras merendeiras percebiam que algo estava errado, mas respeitavam meu silêncio. Dona Helena me chamou num canto no final do expediente numa quinta-feira. Edileuza, você tá precisando de uns dias de folga? Você não tá bem. Tô bem, sim, Dona Helena. É só cansaço. Não é só cansaço. Eu vejo sofrimento nos seus olhos. Ela segurou meu braço com carinho. Se precisar conversar, eu tô aqui. Sem julgamento, sem cobrança. Só uma orelha para escutar. Agradeci, mas não falei nada. Não sabia nem por onde começar. No domingo voltei para a igreja. Cheguei antes da missa começar, quando a igreja estava quase vazia. Apenas aquele silêncio profundo que só lugares sagrados têm. Acendi 3 velinhas no altar lateral, onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida com seu manto azul e sua coroa dourada. Uma vela para mim, pedindo força para não desmoronar.
Uma para Camila, pedindo que ela encontrasse paz. Uma para os 2 corações que estavam quebrados, pedindo algum tipo de cura, mesmo que fosse só um pouquinho. Fiquei ali parada na frente da imagem, olhando para o rosto sereno da santa, e rezei. Rezei pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo que Deus me mostrasse o caminho porque eu estava completamente perdida. O que eu faço, minha Nossa Senhora? Como eu sei se devo perdoar ou se devo me proteger? Como eu sei se isso é fraqueza ou se é amor? Me ajuda. Por favor, me ajuda. Não tive resposta divina, nenhuma voz celestial, nenhum sinal miraculoso. Só o silêncio da igreja e o crepitar suave das velas queimando. Mas quando saí, senti uma sensação estranha de clareza, como se algo dentro de mim tivesse se assentado. Ao caminhar de volta para casa, passei pela pracinha do bairro, aquela que tinha um parquinho enferrujado e uns bancos quebrados embaixo de árvores frondosas. Vi uma cena que me fez parar. Uma mãe jovem, devia ter uns 30 anos, magra, de shorts e camiseta velha, brigando com uma filha adolescente na porta de casa do outro lado da praça. A menina, devia ter uns 14 anos, gritava que a mãe não entendia nada da vida dela, que ela odiava a mãe, que queria sumir dali, que preferia morar na rua. A mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a voz firme, segurou o braço da menina que tentava sair. Você pode me odiar agora. Pode gritar, pode xingar, pode dizer que eu sou a pior mãe do mundo. Mas eu vou continuar te amando. Vou continuar aqui. Porque é isso que mãe faz. Mãe não desiste. Nunca. A menina se soltou com um puxão violento, saiu correndo pela rua, e a mãe ficou ali parada na calçada, chorando, as mãos tremendo. Mas não saiu correndo atrás. Ficou ali, esperando, sabendo que a filha ia voltar. Sabendo que amor de mãe significa estar ali mesmo quando dói. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando parece impossível. Fiquei ali parada do outro lado da praça, escondida atrás de uma árvore, observando aquela cena que parecia ter sido colocada ali especificamente para mim. E entendi. Finalmente entendi. Mãe não deixa de amar. Mesmo quando dói. Mesmo quando é injusto. Mesmo quando machuca tanto que parece que o coração vai parar de bater. Mãe ama. Sempre. É uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Mas amar não significava aceitar tudo. Não significava se anular de novo. Não significava abrir mão dos limites que eu tinha colocado com tanto custo. Eu podia amar Camila e ainda assim manter meu espaço, minha casa, minha dignidade. Podia perdoar e ainda assim proteger meu coração de futuras decepções. Podia dar uma chance sem dar garantias. Voltei pro apartamento com a mente mais clara do que tinha estado em meses. Sentei na cadeira da cozinha, peguei o telefone com as mãos tremendo e fiz algo que não fazia há quase 3 meses. Liguei para Camila. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair pela boca. O telefone tocou uma vez, 2, 3. Será que ela não ia atender? Será que tinha bloqueado meu número? Alô? A voz dela estava rouca, chorosa, quebrada. Camila, é a mãe. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Silêncio absoluto do outro lado da linha. E depois um soluço abafado, como se ela estivesse tampando a boca com a mão para não chorar alto demais. Mãe, eu sei, Camila. A Juliana me contou tudo. Sobre o Douglas, sobre as mentiras dele, sobre as dívidas, sobre como ele te manipulou. Respirei fundo. E sobre como você descobriu tudo. Mãe, eu não sabia. As palavras saíram num jorro desesperado. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não sabia. Eu fui uma idiota. Uma filha horrível. Eu acreditei nele. Eu deixei ele colocar aquelas ideias na minha cabeça. Eu disse aquelas coisas terríveis para a senhora e eu não consigo me perdoar. Eu acordo de noite suando frio, lembrando do seu rosto quando eu disse aquilo. Casa não é lugar de velha. Eu disse isso para a senhora, mãe. Para a senhora que me criou sozinha, que trabalhou até quase morrer por mim. E eu não sei como viver com isso. Eu também não consegui te perdoar, Camila. Minha voz estava firme, mas gentil, serena como a água de um lago profundo. Durante muito tempo, eu te odiei. Odiei de verdade. Desejei que você sofresse como eu sofri. Dormi com raiva e acordei com raiva. Mas sabe o que eu aprendi nesse tempo todo? O quê? Ela soluçava. Aprendi que guardar mágoa só me machuca. Não machuca você. Machuca a mim. O veneno da raiva tá me matando por dentro e você nem estava perto para ver.
Então eu preciso perdoar. Não por você, por mim. Para conseguir viver de novo sem esse peso no peito. A senhora me perdoa, então? A esperança na voz dela era de partir o coração, tão frágil, tão desesperada. Eu te perdoo, Camila, mas preciso que você entenda uma coisa. Perdoar não significa que tá tudo bem. Não significa que a gente volta a ser como era antes, porque a gente não pode voltar. Muita coisa quebrou. Algumas coisas quebraram de um jeito que não tem conserto, e a gente vai ter que aprender a conviver com os cacos, com as cicatrizes. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu não mereço que a senhora me perdoe. Eu não mereço nem que a senhora fale comigo. Mas, por favor, a gente pode tentar construir algo novo? Não precisa ser como antes. Pode ser totalmente diferente. Pode ser aos poucos, devagar, com cuidado. Mas por favor, mãe, não desiste de mim. Eu sei que eu não mereço, mas por favor. Fechei os olhos, apertando o telefone contra a orelha. Pensei em todos aqueles anos. No sacrifício diário, na dor acumulada, na decepção profunda que quase me matou. Mas pensei também na menina pequenininha que eu segurei no colo pela primeira vez na maternidade, quando ela tinha acabado de nascer e ainda cheirava a novo. Na criança assustada que chorava de pesadelo de madrugada e só se acalmava quando eu deitava do lado dela cantando baixinho. Na adolescente insegura que chorou no meu ombro quando levou fora do primeiro namorado e achava que o mundo tinha acabado. Minha filha. Sempre minha filha. Pra sempre minha filha. Vamos devagar, Camila. Muito, muito devagar. Mas a gente tenta, sem promessas, sem garantias, só tentando. Obrigada, mãe. Ela chorava abertamente agora. Obrigada, obrigada, eu te amo, eu sempre te amei, mesmo quando eu fui incapaz de demonstrar, mesmo quando eu te machuquei. Eu sempre amei a senhora. Eu também te amo, minha filha. E era verdade, sempre foi. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada por um longo tempo, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto. Não eram lágrimas de dor dessa vez. Eram de alívio, de libertação, de um peso sendo tirado dos meus ombros, de um recomeço impossível, mas necessário. 2 semanas e meia depois daquela ligação, Camila veio me visitar. Tinha marcado antes, perguntado se podia vir, respeitado meu espaço. Bateu na porta do apartamento num sábado de tarde, quando o sol estava alto e Goiânia fervia naquele calor seco típico do Cerrado. Quando abri a porta, ela estava diferente do que eu lembrava. Muito mais magra, o rosto pálido e marcado por olheiras fundas, os cabelos sem brilho presos num rabo de cavalo desleixado. Mas os olhos estavam diferentes. Não tinham mais aquela dureza, aquela frieza que me assustava. Tinham algo novo, humildade, vergonha, arrependimento verdadeiro. Oi, mãe. A voz dela saiu baixinha, quase um sussurro. Oi, Camila. Entra. Me afastei da porta. Ela entrou devagar, pisando com cuidado como se o chão fosse quebrar, olhando ao redor com olhos arregalados. O apartamento estava simples, bem mais simples do que quando ela morava aqui. Móveis velhos de segunda mão, paredes meio vazias com aqueles quadrinhos bregas da feira, cortinas baratas, plantas na janela. Mas estava limpo, organizado, cheiroso a desinfetante de lavanda. Tá bonito aqui, mãe, ela disse e parecia sincera. Tá do meu jeito, respondi sem emoção. Sentamos à mesa da cozinha, aquela mesinha de plástico branco com 2 cadeiras. Fiz um café fresco. Cortei um pedaço generoso do bolo de fubá que Ivone tinha trazido ontem. Ficamos ali em silêncio por um tempo longo e desconfortável, cada uma mexendo na xícara, fazendo barulhinho com a colher, sem saber o que dizer, sem saber por onde começar. Foi Camila quem quebrou o silêncio pesado. Mãe, eu não vim aqui para pedir perdão de novo, porque eu sei que já pedi no telefone. E eu sei que palavras não mudam nada. Palavras são fáceis, baratas, vazias. Eu vim aqui para dizer que eu quero fazer diferente daqui para frente. Quero reconstruir nossa relação, mas do jeito certo dessa vez. Com respeito de verdade, com gratidão, com amor que não seja só da boca para fora. Como você pretende fazer isso? Perguntei, tomando um gole do café amargo. Não sei ainda os detalhes. Mas eu tô disposta a aprender, a tentar, a errar e consertar. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. A mão dela estava gelada apesar do calor, tremendo visivelmente. Eu consegui um emprego numa padaria ali na Avenida T9. Tô trabalhando de madrugada, das 3 da manhã às 11. Acordo às 2, pego 2 ônibus, trabalho pesado. Não é grande coisa,
Não paga muito, mas é trabalho honesto. E eu tô morando com a Juliana e o Fábio ainda, pagando um aluguel simbólico pra eles, R$ 300 por mês. Eu quero te provar que eu mudei, mãe. Mas não com palavras bonitas, com atos, com presença, com esforço real. Olhei pra minha filha, pro rosto que eu tinha visto crescer desde bebê, mudar através dos anos, endurecer com as decepções da vida. E agora via algo novo, algo que nunca tinha visto antes com tanta clareza. Via arrependimento verdadeiro, via humildade genuína, via vontade real de mudar, de ser diferente, de ser melhor. Eu não quero que você se prove pra mim, Camila. Segurei a mão dela de volta. Eu só quero que você seja uma pessoa melhor, por você mesma. Não por mim, não pra me agradar, não pra compensar o passado, mas porque você quer ser melhor. Eu vou ser, mãe, eu prometo. Dessa vez é diferente. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu olho no espelho e não gosto do que eu vejo. Eu virei uma pessoa que eu mesma não suporto. Mas eu vou mudar isso. Um dia de cada vez. Não acreditei completamente. Como poderia depois de tudo? Mas quis acreditar. E às vezes, apenas querer já é suficiente para começar. Nos meses seguintes, algo surpreendente aconteceu. Camila realmente começou a mudar. Não foi da noite pro dia. Não foi milagroso. Não foi perfeito. Mas foi real. Ela me visitava toda semana sem falta. Sempre avisando antes, sempre perguntando se era um bom horário para mim, sempre respeitando meus limites. Trazia pão quentinho da padaria onde trabalhava, pão francês crocante, pão de queijo fumegante, broa de milho ainda macia. Sentava comigo na cozinha e conversávamos sobre coisas simples, cotidianas, sem drama. O trabalho dela, como estava cansada, mas feliz de estar ganhando seu próprio dinheiro honestamente. As plantas que eu estava cultivando, como a samambaia tinha crescido tanto que precisava de um vaso maior. As novidades da vizinhança, como Dona Marlene tinha arrumado um namorado aos 63 anos. Os preços absurdos no mercado, como tudo subia, mas o salário ficava o mesmo. Coisas normais, conversas normais, relação normal de mãe e filha. Não falávamos sobre o passado doloroso, não tocávamos na ferida ainda aberta. Não mencionávamos aquele dia terrível ou as palavras cruéis. Apenas convivíamos. Coexistíamos no mesmo espaço sem se machucar. E isso já era progresso enorme. Aos poucos, semana após semana, comecei a conhecer uma Camila diferente da que eu achava que conhecia. Uma mulher que lavava minha louça sem eu pedir, que notava quando a torneira estava pingando e chamava um encanador, que perguntava se eu precisava de algo no mercado antes de vir me visitar. Uma mulher que me abraçava de verdade ao chegar e ao sair, não aqueles abraços protocolares e frios de antes. Uma mulher que olhava nos meus olhos quando conversava comigo. Não era a filha que eu tinha criado, aquela menina sonhadora e egoísta. Era alguém novo, alguém melhor. Ou pelo menos alguém tentando ser. Um dia, devia fazer uns 6 meses depois daquela primeira visita tensa, Camila chegou com uma caixa de sapato antiga nas mãos. Estava amarelada, com fita adesiva segurando as bordas. "O que é isso?" Perguntei curiosa, colocando as xícaras de café na mesa. "Abre, mãe." Abri com cuidado, e dentro da caixa tinha um álbum de fotos velho, capa de couro sintético já desbotada. Fotos antigas, algumas até em preto e branco. Abri devagar, e a primeira foto me tirou o fôlego. Eu no hospital, magrinha e cansada, mas sorrindo, segurando Camila recém-nascida embrulhada numa manta amarela. Ela tão pequenina, os olhinhos fechados, a carinha vermelha. Virei a página. Camila com uns 2 anos, toda suja de terra no quintal, rindo com 2 dentinhos só. Camila no primeiro dia de aula, uniforme novo, mochila nas costas, fazendo pose séria. Nós duas na festa junina da igreja, eu com vestido caipira e ela fantasiada de noivinha. Camila adolescente, brava porque eu a tinha obrigado a tirar foto. Tantas memórias. Tantos momentos que eu achava que tinham se perdido para sempre. "Eu guardei tudo, mãe," Camila disse baixinho, sentada na cadeira ao meu lado. Guardei cada foto, cada lembrança. Porque no fundo, eu sempre soube o quanto a senhora era importante. Eu só. Esqueci por um tempo. Deixei outras coisas, outras pessoas, outros interesses ficarem na frente. Mas eu nunca parei de amar a senhora. Mesmo quando eu fazia tudo errado, mesmo quando eu te machucava. Eu sempre amei. Eu só não sabia demonstrar. Folheei o álbum devagar, as lágrimas embaçando minha visão, fazendo as fotos ficarem borradas.
Cada foto era um pedaço de vida que eu pensei que tinha perdido para sempre. Cada imagem era prova de que nem tudo tinha sido ruim, de que tinha tido momentos bons também, de que nossa história não era feita só de dor. Obrigada, Camila. Consegui dizer, a voz embargada. Obrigada por guardar, por lembrar, por voltar. Obrigada não, mãe. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Sou eu que tenho que agradecer eternamente, por não ter desistido de mim completamente, por ter me dado essa chance que eu não merecia. Por ter me ensinado, mesmo sem querer, o que é perdão verdadeiro. Naquela noite, depois que ela foi embora, fiquei acordada até tarde olhando o álbum. Revi nossa história através daquelas fotos amareladas, daqueles momentos congelados no tempo. E percebi algo importante, algo libertador. Eu não tinha perdido minha filha. Ela tinha se perdido de si mesma por um tempo. Tinha se perdido nas mentiras de um homem manipulador, nas ilusões de uma vida que não era real. Mas agora ela estava se encontrando de novo, aos poucos, com dificuldade. E eu estava ali para testemunhar esse renascimento doloroso, mas necessário. O apartamento, aquele apartamento que custou 5 anos da minha vida e quase me matou de tanto sacrifício, aos poucos deixou de ser um símbolo de dor e traição. Foi virando meu refúgio verdadeiro, meu cantinho sagrado, meu espaço de paz. Comprei um sofá usado, mas confortável num brechó. Consegui uma televisão pequena que um vizinho ia jogar fora. Plantei mais flores na janela. Gerânios vermelhos, violetas roxas, um vasinho de manjericão que perfumava a cozinha. Ivone vinha toda semana jogar dominó comigo, trazendo sempre alguma coisa gostosa de comer. Dona Marlene me chamava para tomar café na casa dela, me apresentou às outras vizinhas, e aos poucos fui fazendo parte daquela pequena comunidade do prédio. As crianças da escola continuavam me dando desenhos coloridos que eu colava religiosamente na porta da geladeira, formando uma colcha de retalhos colorida de amor infantil. Eu tinha uma vida agora, minha própria vida. Pequena, simples, sem luxos. Mas era minha, e era boa. Era suficiente. Um ano inteiro depois daquele dia terrível em que Camila me expulsou de casa com aquelas palavras envenenadas, ela apareceu no apartamento novamente. Era um domingo de manhã, sol brilhante, céu azul infinito, aquele calor bom de domingo preguiçoso. Mas dessa vez ela tinha algo diferente no rosto. Não era só humildade. Era esperança misturada com nervosismo. Mãe, eu preciso falar uma coisa importante com a senhora. Ela disse depois que sentamos na sala, no sofá velho, mas confortável. Meu coração apertou. Será que ia me pedir o apartamento de volta? Será que ia dar uma desculpa para sumir de novo? Fala, minha filha. Eu tô conseguindo guardar dinheiro. Não é muito, é bem pouco na verdade. Mas todo mês eu consigo economizar uns 200, 300 reais. E eu fiz as contas. Daqui a uns anos, se eu continuar economizando direitinho, eu consigo juntar o suficiente pra... Ela respirou fundo. Pra te devolver o dinheiro que a senhora gastou com esse apartamento. Os 30 mil da entrada mais as prestações todas. Eu sei que vai demorar. Talvez uns 10 anos, mas eu queria saber se a senhora deixaria eu fazer isso. Eu quero pagar de volta, mãe. Não com palavras. Com dinheiro real, suado, trabalhado. Balancei a cabeça firme. Não quero, Camila. Não aceito. O rosto dela desmoronou. Mas, mãe, eu preciso. Não quero porque não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre isso. Se você quer me retribuir de alguma forma, retribui sendo uma filha presente de verdade. Sendo uma pessoa boa, honesta, trabalhadora. Visitando sua mãe velha de vez em quando. Me ligando para saber se tô bem. Isso vale infinitamente mais que qualquer dinheiro do mundo. Ela começou a chorar. E eu também chorei. Mas eram lágrimas completamente diferentes das que eu tinha chorado naquele primeiro ano de dor. Eram lágrimas de cura lenta, mas real. De feridas que começavam a cicatrizar. De pontes sendo reconstruídas tijolo por tijolo. Camila me abraçou apertado. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti abraçar de volta com toda a força. Senti o corpo magro dela tremendo de soluços. Senti as lágrimas molhando meu ombro. Senti o arrependimento verdadeiro emanando de cada poro. E eu perdoei. Completamente. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia a paz. Os anos foram passando depois disso. A vida continuou girando como sempre gira. Camila continuou trabalhando na padaria, cresceu profissionalmente, virou gerente. Mudou para um apartamento próprio depois de 3 anos juntando dinheiro. Pequenininho, mas dela. Nunca mais se envolveu com homem nenhum. Primeiro eu preciso aprender a ficar sozinha comigo mesma, ela dizia. E eu concordava.
Nossa relação nunca voltou a ser como era antes. Mas era melhor assim, porque antes era baseada em ilusão, em dependência doentia, em expectativas irreais. Agora era baseada em respeito mútuo, em limites saudáveis, em amor maduro que tinha passado pelo fogo e sobrevivido. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que passei. O sacrifício brutal que quase me matou, a dor profunda que me partiu ao meio, a decepção avassaladora que me jogou num buraco escuro, a raiva justificada que me consumiu por meses. Mas vejo também a reconstrução lenta e difícil. O perdão que não veio fácil, mas veio necessário. O recomeço que parecia impossível, mas aconteceu mesmo assim. Aprendi lições caras demais. Aprendi que amar não significa se anular completamente. Que ser mãe não significa aceitar tudo calada, virar capacho. Que a gente pode perdoar sem esquecer completamente o que aconteceu. Que é possível amar alguém e ainda assim manter distância segura para se proteger. Que perdoar é um processo, não um evento único. Que algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, e tudo bem carregar essas marcas porque elas nos lembram do que sobrevivemos. Camila nunca mais me pediu para morar comigo. Nunca mais sugeriu que eu saísse do apartamento. Nunca mais falou nada que remotamente sugerisse que eu era um estorvo, um peso, uma velha inconveniente. Pelo contrário, ela me tratava com reverência, com cuidado, como se eu fosse feita de cristal fino que poderia quebrar a qualquer momento. E talvez eu fosse mesmo. Talvez todos nós sejamos. Nos domingos de manhã, depois da missa que eu nunca mais deixei de frequentar, Camila às vezes me encontrava na porta da igreja. Trazíamos flores para colocar no altar, acendíamos velas juntas, rezávamos lado a lado em silêncio. Não precisávamos de palavras. A presença já era o suficiente. Padre Antônio, que tinha acompanhado toda aquela saga dolorosa, sempre me cumprimentava depois da missa com um sorriso caloroso. Dona Edileuza, como está o coração? E eu respondia com sinceridade. Curando, padre. Devagar, mas curando. Ele assentiu satisfeito. Deus não cura na nossa velocidade. Ele cura no tempo certo. E pelo que vejo, o tempo de vocês está chegando. Tinha razão. O tempo estava curando o que parecia incurável. 3 anos depois da reconciliação, Camila me deu uma notícia que me pegou completamente de surpresa. Era uma tarde de sábado. Estávamos na minha cozinha preparando um bolo juntas, coisa que nunca tínhamos feito antes, mas que tinha virado um ritual nosso recente. Ela quebrava os ovos, eu mexia a massa, trabalhávamos em sincronia silenciosa. Mãe, eu comecei a fazer terapia. Ela disse de repente, quebrando o silêncio confortável. Parei de mexer a massa e olhei para ela. Terapia? Com psicólogo? É, faz uns 6 meses já. Eu não contei antes porque queria ter certeza que ia dar certo, que eu ia continuar. Ela limpou as mãos no pano de prato. Mas tem me ajudado muito, mãe. A entender por que eu fiz o que fiz, por que eu deixei o Douglas me manipular, por que eu te tratei daquele jeito horrível. Não é desculpa, nunca vai ser. Mas pelo menos agora eu entendo. E o que você descobriu? Perguntei gentilmente. Descobri que eu tinha uma carência enorme, mãe. Uma necessidade de aprovação masculina que vinha da ausência do meu pai. Eu procurei no Douglas o que nunca tive do meu pai. Validação, atenção, amor. E quando ele me dava migalhas disso, eu fazia qualquer coisa para manter. Até jogar minha própria mãe fora. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto falava. A terapeuta me fez ver que eu repeti padrões, que eu escolhi um homem manipulador porque era o que eu conhecia. Era familiar. E que para manter esse homem, eu sacrifiquei a única pessoa que sempre me amou de verdade. Larguei a colher, fui até ela e a abracei. Obrigada por me contar isso. Por confiar em mim com essa dor. A senhora merecia saber. Merecia entender que nada do que aconteceu foi culpa da senhora. A senhora foi uma mãe maravilhosa. Eu que fui uma filha terrível. Ela se agarrou em mim. Mas eu tô tentando ser melhor. Todo dia eu acordo e tento ser um pouquinho melhor que ontem. E você tá conseguindo, minha filha. Eu vejo, eu sinto. Aquela conversa mudou algo entre nós. Como se uma última barreira invisível tivesse caído. A partir dali, nossa relação ficou ainda mais verdadeira, mais profunda, mais honesta. Camila me contava sobre as sessões de terapia, sobre as descobertas dolorosas que fazia sobre si mesma. Eu ouvia sem julgar, apenas acolhendo. E aos poucos, eu também comecei a me abrir mais, a falar sobre minhas próprias dores, meus próprios medos,
minhas próprias inseguranças. Ivone, sempre presente, sempre vigilante como uma guardiã, observava a nossa reaproximação com cautela inicial. Você tem certeza, Edileuza? Você não tá abrindo demais seu coração para ser machucada de novo? Mas com o tempo, até ela reconheceu. A menina mudou mesmo. Não é perfeita, nunca vai ser, mas é diferente. Melhor. E era verdade. Camila era diferente. Não era a filha ideal dos meus sonhos, porque essa filha nunca existiu. Era apenas uma fantasia. Era uma mulher real, com defeitos, com cicatrizes, com traumas. Mas era uma mulher que estava tentando. E isso valia mais que perfeição. Nos meus 69 anos, 5 anos depois daquele dia terrível que mudou tudo, olho ao medor do meu apartamento e vejo uma vida construída. Não a vida que eu imaginei quando era jovem. Não a vida que eu sonhei quando Camila nasceu. Mas uma vida real, com altos e baixos, com alegrias e tristezas, com cicatrizes e curas. As plantas da janela cresceram tanto que ocupam metade da sala agora. A samambaia virou uma cascata verde, a espada de São Jorge se multiplicou e eu já dei mudas para metade dos vizinhos. Os quadrinhos bregas da feira foram substituídos por fotos. Muitas fotos. Fotos minhas e da Camila recentes, sorrindo de verdade. Fotos com Ivone. Fotos com as crianças da escola que já cresceram, mas ainda me visitam. Fotos de momentos felizes que provam que a vida continuou apesar de tudo. O sofá velho foi trocado por um mais novo que Camila me deu de presente de aniversário. Ela juntou dinheiro durante um ano inteiro para isso. A televisão pequena ainda é a mesma, mas funciona bem. A cozinha tem panelas novas, pratos combinando, copos sem trinca. Coisas simples, mas que fazem diferença. Camila vem me visitar pelo menos 2 vezes por semana agora. Às vezes traz comida, às vezes a gente cozinha juntas, às vezes apenas sentamos no sofá assistindo novela e comentando sobre as tramas ridículas. É normal. É cotidiano. É o que eu sempre quis, mas não sabia que queria. Uma relação simples e verdadeira com minha filha. Ela nunca casou de novo. Não preciso de homem para ser completa, mãe. Preciso de mim mesma, ela diz. E eu concordo. Ela tem amigas, tem hobbies, tem uma vida plena e independente. E tem a mim. E eu tenho ela. No meu aniversário de 70 anos, Camila organizou uma festinha surpresa no meu apartamento. Convidou Ivone, Dona Marlene e outras vizinhas, algumas colegas da escola, até seu Valdir apareceu. Tinha bolo, salgadinhos, refrigerante, música baixinha. Nada extravagante, mas feito com amor verdadeiro. Quando apaguei as velinhas, 70 velinhas que Camila insistiu em colocar todas no bolo, quase causando um incêndio, ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Obrigada por não ter desistido de mim, mãe. Obrigada por ter me ensinado o que é amor verdadeiro. O amor que perdoa, mas não esquece. O amor que coloca limites, mas não abandona. Eu te amo mais que tudo nessa vida. E eu chorei. Claro que chorei. Mas eram lágrimas boas dessa vez. Lágrimas de gratidão por ter sobrevivido ao pior e chegado ao melhor. Lágrimas de alívio por não ter desistido quando tudo parecia perdido. Lágrimas de amor por essa filha imperfeita mas real que estava ali, na minha frente, tentando ser melhor todo dia. Eu também te amo, minha filha. Sempre amei. Mesmo nos piores momentos, mesmo quando você me machucou profundamente, eu nunca parei de amar. Porque é isso que mãe faz. Mãe ama. Sempre. Hoje, quando deito na minha cama toda noite, no meu apartamento que é verdadeiramente meu, olho pro teto já familiar e agradeço. Agradeço a Deus por ter me dado força quando eu achei que não tinha mais. Agradeço por ter me ensinado a colocar limites mesmo quando doía. Agradeço por ter me mostrado que perdoar não é fraqueza, mas coragem. Agradeço pela filha que quase perdi, mas consegui recuperar, mesmo que de forma diferente do que era antes. Agradeço por essa casa. Essa casa que eu paguei com sangue, suor e lágrimas. Essa casa que foi símbolo de traição, mas virou símbolo de reconstrução. Essa casa que me ensinou a lição mais importante da minha vida. Eu também tenho valor. Eu também mereço respeito. Eu também mereço um lugar no mundo. Essa casa que custou 5 anos de sacrifício e quase me custou a vida, acabou me salvando. Me salvou de continuar sendo capacho. Me salvou de continuar me anulando. Me salvou de esquecer quem eu era, além de mãe. E o mais importante, me ensinou que o perdão é possível, mas não é obrigatório. Que o amor pode ser restaurado, mas as cicatrizes permanecem. Que podemos reconstruir pontes queimadas, mas elas nunca serão exatamente iguais. E tudo bem, porque a vida não é sobre perfeição.
é sobre sobrevivência. É sobre continuar tentando mesmo quando tudo indica que devíamos desistir. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando Goiânia finalmente esfria um pouco e o vento traz aquele cheiro de terra molhada mesmo sem ter chovido, eu sento na janela da sala e olho para as luzes da cidade lá embaixo. Penso em tudo que passei, em cada momento difícil, cada lágrima derramada, cada decisão impossível que precisei tomar. E sabe o que eu sinto? Orgulho. Orgulho de mim mesma por não ter desistido, por ter colocado limites quando precisava, por ter perdoado quando estava pronta, por ter sobrevivido ao que parecia destruir-me. Sou Edileuza Maria dos Santos. Tenho 70 anos, 47 deles trabalhados com dignidade. Criei uma filha sozinha. Paguei uma casa com sacrifício. Fui traída pela pessoa que mais amava. Quase morri de tristeza. Mas sobrevivi. Me reconstruí. Aprendi a me valorizar. E agora, finalmente, tenho paz. Tenho uma casa que é verdadeiramente minha. Tenho uma filha que me respeita e me ama de verdade. Tenho uma vida simples, mas digna. Tenho cicatrizes, sim, mas também tenho histórias de superação. Essa casa que eu paguei acabou me ensinando a coisa mais importante: o valor de mim mesma. E isso, ninguém pode tirar de mim. Nunca mais. Enquanto as luzes de Goiânia piscam lá embaixo na noite quente, eu fecho os olhos e faço uma última oração silenciosa. Não é um pedido dessa vez. É um agradecimento. Obrigada por ter me trazido até aqui. Obrigada por ter me dado força quando eu não tinha. Obrigada por ter me mostrado que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre existe uma luz no fim do túnel. Às vezes pequena, às vezes fraca, mas existe. E obrigada por ter me ensinado que perdoar é divino, mas se proteger é humano. E eu sou humana. Maravilhosamente, imperfeita e orgulhosamente humana. Abro os olhos, olho ao redor do meu apartamento cheio de vida e amor. E sorrio. Um sorriso verdadeiro, que vem de dentro, que aquece o peito. Estou em casa. Finalmente, verdadeiramente, em casa. Fim, sacrifiquei minha aposentadoria para ver minha filha ter uma casa. Mas quando terminou o pagamento, ela me disse que a casa não era lugar de velha. 2 dias depois, o síndico entregou uma carta que a fez empalidecer.